por isso que está se falando que essa tributação da renda mínima, ela criou um novo fato gerador do imposto de renda, porque ele excluiu a possibilidade do livro caixa, né? O que é renda? É o acréscimo patrimonial, é a renda disponível, e isso não está previsto nessa legislação. O que vai ser tributado vai ser renda bruta. Eu acho que vai ter questionamento, sim. Vão judicializar essa questão. Aquela tributação mínima do 10% da sua renda, e os super ricos, eles não têm aquilo como renda, não é acréscimo patrimonial. O que deveria ser tributado é a disponibilidade da renda, é o livre caixa, o que sobra, e isso não está sendo questionado. O que está sendo tributado é renda bruta, é um outro fato gerador. Eu acredito que isso pode trazer judicialização, sim. Eu ainda estou estudando a questão, mas o Código Tributário Nacional estabelece que renda é o acréscimo patrimonial, e nesse caso eles estão tributando a receita bruta. É o salário do cara, é disso que ele vive. Ele tem uma empresa que paga o imposto e o que sobra seria o lucro que é o salário dele. Olá a todos, bem-vindo ao Expertizando. Estamos iniciando hoje o nosso episódio de número 22. Quero desejar boas-vindas a todos que estão nos vendo e nos assistindo nos outros episódios. Temos tido recepções, na verdade, retornos muito importantes, muito bacanas e que estimulam aqui que a gente continua fazendo o nosso trabalho. Como a gente sempre inicia, né, os nossos papos, de que a ideia e a proposta é trazer pessoas aqui que estão ali no campo do empreendendo efetivamente. Sabemos que empreender no Brasil não é uma missão fácil, na verdade é uma missão homérica até certo ponto. E a gente tende, ou pelo menos nos propomos aqui, a compartilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos, para que você que esteja aí nos ouvindo, nos assistindo, de alguma maneira possa ter um insight, gerar uma ideia ou consolidar alguma coisa que vocês estejam pensando. Minha convidada de hoje, eu sempre começo falando, contando um pouquinho como é que a gente se conheceu. Nosso caso é bem interessante. Obviamente, eu conheci através da Glê. Vocês estudavam juntas Fizemos um MBA. no MBA lá no FIPECAF, né? De gestão tributária. E aí, não sei se você vai se recordar, mas a gente se conhece na Dona Veridiana. Isso. Nós marcamos para jantar. Era jantar, era noite. Pra comer uma pizza. Lembra que ele falou: não, eu tenho uma amiga não, ele é muito legal, não sei o que, vamos lá. Vai ela e o marido dela, vai ela e o Vitinho, que foi quando eu conheci o Vitinho. Não, vai ela e lá, o marido lá, e vamos lá. É porque eu era a advogada no meio de um monte de contadores, né? Então, porque o MBA era de gestão tributária, mas eram professores basicamente assim, contadores, a matéria era toda contabilidade, contábil. né? E aí, para apurar aqueles balanços, eu precisava muito da Gleice. Eu falava, Gleice, senta aqui, porque eu sou advogada. Muito bom. Não é? Ela lembra de ter falado assim, não, a empatia é automática, ela é do jeito que eu sou, amor. Eu falei, ixi, Mari, então eu já imaginei o que é. Muito bom. Então eu sempre começo o meu papo assim, fazendo duas perguntas que eu não quero que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade, beleza? Beleza. Teria que você falasse o seu nome e o que você faz. Meu nome é Paula e eu sou advogada. Boa, Paula. E advocacia, Paula, todo mundo tem um mentor, ou pelo menos uma inspiração. Eu sei que a gente é de uma geração, talvez, que a gente ia fazendo, né? Você ia fazendo as coisas e meio que se descobria depois. Como que foi pra você? Adalto, você sabe que esse é um grande problema de terapia na minha vida, né? É um tema de terapia para mim. Porque eu fui fazer direito porque meu pai era advogado. Legal, Só que ótimo. quando eu estava prestando vestibular, meu pai faleceu. Eu tinha 17 anos. E aí eu sempre soube que eu queria ser advogada, mas me faltou muito esse mentor na vida, entendeu? Então eu comecei a fazer direito, eu sou do interior, vim para São Paulo. Qual é o nome da sua cidade? Perdão, sempre esqueço. Eu sou de uma cidadezinha muito pequenininha, na divisa com o Paraná, que chama Itaporanga. E aí eu vim morar em São Paulo. Já para fazer faculdade? Morando em República, e eu precisava trabalhar por uma questão financeira, claro. né? E aí comecei a fazer um estágio já no primeiro ano. E nesse estágio eu tive uma chefe, que é a Virgínia, que me orientou muito, me ajudou muito, porque me faltava realmente uma orientação. Só que ela era da área civil, então eu fiz estágio na área civil. Em algum momento eu tive contato com o tributário nesse estágio. Mas por gostar tanto dela, na hora que eles se dividiram, eu optei por ficar com ela. Então eu dei uma volta enorme na minha carreira, tanto que eu trabalhei na área civil, eu prestei OAB,
Na área civil, que é o que todo mundo foge, né? Porque é a prova mais difícil da OAB Sim, é a sim. civil, mas como eu só tinha experiência naquilo, fiz Sim. prova no civil. E só anos depois eu me deparei com a sensação de que eu queria mesmo era trabalhar com direito tributário. Caramba. E aí eu fui correr atrás de estudar, de fazer pós-graduação, de fazer um Seguir alguma coisa. MBA, de fazer 1000 cursos de contabilidade, porque eu não conseguia entender o direito dissociado da contabilidade. Entendi. E é por isso que eu procurei o MBA em gestão tributária, para poder ter com os contadores as conversas que eu precisava e que me faltavam, porque na teoria tudo é muito simples, mas a prática é que você vê que o que o advogado fala tem que ser compatível com a Sim. contabilidade, porque é na contabilidade que a gente vê a aplicabilidade daquilo, né? Não adianta eu criar grandes teses e desenvolver grandes teorias que não, se não for factível, vai ter uma autuação, vai ter consequência. É a norma na prática, né? É a norma na A norma na prática. prática. Eu já vi muito isso do meu pai, mas é a realidade mesmo, é a norma na prática. Tanto que você vê muito advogado que anda com a pasta das teses debaixo do braço, chega nas empresas, o contador de cara dispensa, porque não adianta, as coisas têm que ser possíveis, senão vai trazer consequências, e às vezes consequências muito caras à empresa, né? Autuações muito caras, e passa anos discutindo, só quem vai ganhar com isso é o próprio advogado. E o Brasil não é um país fácil nesse sentido, né? Tudo parece, tudo Não, é discutível, né? Tudo é é. subjetivo, né? Como que você lidar com isso? Assim, você, por tanto tempo de bagagem, de carreira, como que você lidar com essa coisa dessa nossa subjetividade, parece? Assim, quando a gente vai do lado de cá, de um cara que não milita como um advogado, mas de alguma maneira temos que trabalhar de par e passo com relação às normas, às regras, essas orientações. Mas sempre a gente está sempre navegando numa subjetividade plena, parece. Assim, nada parece que é. Tudo que é aquilo que parece que é claro, ao mesmo tempo depois não é, porque surge alguém que fez uma tese e discutiu algum ponto. Por que tudo isso? O que você compreende em relação a isso? Isso a gente se acostuma, porque mesmo na faculdade a gente já aprende a discutir os temas e Uhum. nunca existe uma opinião única. Sempre vai ter a possibilidade de alguém discutir um ponto que vai ficar meio nebuloso ali. E aí a interpretação, existem regras na legislação, regras de interpretação da legislação, e no final vai prevalecer a decisão da autoridade maior, Sim, sim. né? No nosso caso, no Supremo Tribunal Federal, Entendi. né? Tem decisões do Supremo Tribunal Federal que são absolutamente questionáveis, mas eles têm a voz, a autoridade máxima para é a norma mais eficaz, né, que tem que ser atendida é a decisão do Supremo, e eles são os intérpretes da Constituição. A gente aprende a Aprende a lidar com conviver com isso, isso, né? aprende a conviver com isso. E eu imagino a quantidade de clientes que devem se questionar em relação a isso, né? Quando você vê com uma Muito, empresa, mas poxa, a gente sempre aplicou assim, eu sempre fez desse jeito, muito. E nunca ninguém agora, falou nada, ou ninguém falou certo. Já fui, o que é aquela, não, já fui até fiscalizado e nunca ninguém falou nada. Por pois que que é, tá falando isso a agora? questão da constitucionalidade hoje em dia, né, a gente tem decisões aplicando já para os meus casos, né, o ITCMD, por exemplo, sobre incidência de bens no exterior, ficou decidido que a lei que tributava era inconstitucional, mas inconstitucional a partir do momento do julgamento. A Constituição é de 88, o julgamento foi recente, 22. Como é que até de 88 a 22 você tem que explicar para o cliente que aquela norma era inconstitucional, mas ela valeu? Né? A tal da modulação. A decisão foi modulada. Entendi. É inconstitucional, mas é inconstitucional daqui para frente. E se deu bem quem já tinha ação questionando essa constitucionalidade. Então, Entendi. é É difícil difícil de explicar, né? explicar isso, né? Como é que pode, em razão dos cofres públicos, para não haver prejuízo para os cofres públicos, a decisão foi que é inconstitucional, mas só dali para frente. E Entendi. aí tem outra norma que vai ser feita para tornar aquela tributação exigível, né? Então, o que eu falei para meus clientes agora é a hora certa de morrer. Né? Porque é daqui para frente, se tiver que morrer, morra agora. Porque a hora que vier a outra norma vai ter que tributar o bem no exterior, né? Então, Caramba, meu. Não, você traz esse exemplo, é interessante. E explorando isso aí, você vai lá no civil, aí depois vai para o direito, entra pro direito tributário. E você tem uma posição interessante, né, Paulo? Porque a gente fala que, como profissional liberal,
Ser profissional liberal, como contador, e ser dono de escritório são cadeiras diferentes, né? Não é a mesma A cadeira. gente troca o chapéu. Você troca, né, um chapéu aqui de gestor, né, de empresa, e outro gestor e sendo contador, né? E aí, muitas vezes elas se misturam. E eu vejo assim que sempre advogados e contadores têm muita proximidade. Eu tenho clientes que são escritório como o de vocês, e você vê muito disso, né? Existe não é conflito, mas existe realmente uma mistura, às vezes, uma confusão entre qual cadeira eu estou sentando agora. E geralmente a gente gosta mais da outra, que é a técnica. Em geral, você gosta mais da técnica. Como tem sido para você ao longo desse tempo? Porque você iniciou, tal, para chegar na posição que você está hoje, até o escritório. Mas você sabe que eu acho que eu tenho uma veia de gestão, assim, empresarial, que se eu tivesse escolhido fazer administração, eu também não teria ido mal, não, porque eu sou advogada, eu tenho isso, né? A questão a gente não fala que o direito é justo, né? Mas eu tenho essa questão de ser justiceira, né? Eu acho que eu talvez também pudesse ter sido uma boa juíza, porque mas na gestão do escritório, na questão da administração, eu conduzo bem. Eu acho que eu tenho E como que você chega nessa posição, Paulo? Nessa sua carreira? Então, beleza, você foi lá, você escolheu a fazer. mentora, foi trabalhar lá com ela, aí a coisa se seguiu. E aí eu comecei porque eu tenho um gênio forte, né? No 5º ano da minha faculdade, às vésperas de sair o resultado da OAB, eu pedi demissão do emprego que eu estava. Boa. Mas porque você queria mudar? Você queria Não, porque eu mudança? briguei mesmo. Boa. E aí todo mundo falava, você é maluca, você vai pedir demissão no 5º ano, todo mundo querendo ser efetivado. Eu falei, não dá mais, vou sair. Aí uma pessoa que tinha sido minha chefe me indicou para trabalhar num escritório, que à época eu chamava Carvalho Pinto Monteiro de Barros, que tinham 2 sócios, né? Aí o Luiz Felipe e o Teotônio Monteiro de Barros. Aí trabalhei lá por 5 anos. Aí você sai. Na sequência já, isso foi Já, muito. numa semana seguinte, eu já Legal, estava já tava lá. trabalhando. E aí trabalhei lá por 5 anos e uma época eu resolvi morar no interior. E aí eu pedi demissão e fui para o Também interior. aí você já tá aí no Já Monteiro. tô trabalhando já com o Teotônio. Certo. Mas aí eu acho que ele sentiu falta de mim nesses 5 anos que eu fiquei fora. E Mas você foi fazer o quê? O que é que eles usam? Tem uma expressão hoje mais moderna. sabático, Isso, não, exato. foi uma questão pessoal, Pessoal, tá, que eu perfeito. fui morar. Não foi sabático, não. Não foi nada sabático. Foi bem traumático. Porque apesar de ser do interior, eu não consigo mais morar em cidade pequena. Eu tenho São Paulo na veia, assim, Sim, né? É um virou vício uma trabalhar paulistana, virou uma muito. paulistana. Trabalhar muito, trabalhar até tarde é um vício que eu adquiri antes de ir. Então, foi bem difícil esse período. Aí voltei, mas quando eu voltei, o Teotônio ficou sabendo que eu tinha voltado. Voltou para São Paulo. Voltei para São Paulo. Ok. E aí ele me chamou e falou: olha, eu estou fundando uma nova sociedade e eu preciso de alguém para cuidar do escritório para mim. E a única pessoa nesse mundo que eu consigo lembrar que poderia cuidar do escritório para mim é você. Então ele me deu uma parte da sociedade, ele saiu com os clientes dele e aí nós começamos o escritório na Avenida Paulista. Isso foi em que ano? 2008. Caramba, já quase longínquos 20 anos já, a gente tá falando. Exatamente. Caramba. 2008. Então você está desde o início, literalmente, dessa nova formação. Sim, eu achei o conjunto para alugar, eu fiz a reforma do conjunto. Boa. E aí eu criei uma sociedade, porque ele ainda estava preso em outra, e advogado só pode ter uma sociedade, né, de advocacia. E aí, quando ele se desvinculou daquela com os advogados que viriam trabalhar com ele, aí eles entraram na sociedade. E aí nós demos início. A coisa seguiu, ficamos até 2017 na Paulista e depois mudamos lá para Que era aquele endereço que eu disse que era perto do Safra lá, né? Isso, do lado do Center 3 ali. Eu lembro lá, foi lá. Caramba, cara, que legal, que legal. E como foi para você? E nesse momento, eu imagino que você estava nas duas cadeiras. Você advogava e já administrava. Sim, mais administrava do que advogava, porque o escritório dele não fazia o tributário, né? Eu ficava muito na retaguarda, porque como eu tinha trabalhado com ele, naquela época eu fazia toda a parte imobiliária, que é o forte do escritório dele, né? O forte do nosso escritório até hoje é a parte imobiliária, né? Assessoria nas aquisições, operações, muita questão ambiental. Como eu tinha feito muito isso, inclusive nós trabalhávamos para banco, fazendo as garantias, na época era muita hipoteca e menos alienação fiduciária, então a gente trabalhava muito para banco, fazendo a parte de
garantias, né? Eu continuei dando a retaguarda desses assuntos e cuidando do escritório como a gestora, né? Cuidava, eu era contas a pagar, contas a receber, tudo. Era tudo. Fazia toda a parte da Caramba, administração. caramba. E aí eu fui desenvolvendo clientes dentro desse quadro de clientes que ele trouxe, eu fui desenvolvendo a minha área, porque como eram algumas famílias, e essas famílias têm no advogado o médico de família, o advogado de família, eles vêm achando que você tem que cuidar de tudo. Então, eu não posso cuidar só de uma compra e venda, e principalmente das vendas, sem pensar no ganho de capital, nas consequências fiscais Fiscais daquela daquela operação operação. que ele está fazendo, né? Entendi, entendi. Se é melhor fazer numa pessoa jurídica, numa pessoa física. Todas as simulações, enfim. E aí você é a pessoa que vai ser consultada, porque você está envolta ali Eu no tenho um monte projeto, de né? clientes internos, mais do que externos, Entendi. né? As outras áreas do escritório vêm. Que na verdade é quase um projeto, né? Uma operação desse tamanho, dessa monta, né? É um projeto, literalmente, Isso, né? e tem projetos mesmo, né? Tem ONGs hoje que compram imóveis para fazer preservação de grandes áreas. E como esses clientes são muito dedicados à preservação do meio ambiente, eles também nos indicaram para algumas ONGs que estão fazendo compras de áreas enormes na região do Pantanal, principalmente do Mato Pará, Grosso, Mato Grosso do Sul. para Caramba, que legal. preservação. Poxa, Então, que legal. tudo isso exige atuação, né? Exige que você peça a isenção dos impostos de TBI, né? Porque são ONGs que têm uma vocação para a educação ambiental. Então, a gente vai lá na prefeitura, pede as isenções para que sobre mais recursos para a ONG poder investir no core do negócio, né? Poxa, que Que é a legal. preservação do Não, meio muito legal. ambiente. Essa coisa os seus clientes estão mais localizados em alguma região específica do interior? Ou são também Não, espalhados os no meus Brasil clientes, inteiro? eles são daqui de São Paulo, mas Ah, eles escolheram cuidar da região pantaneira, especificamente. entendi, entendi. Eu Eles, não conheço aquela região. Ah, entendi, entendi. eles têm o bioma do Pantanal como Como uma tese um ali grande de que eles foco de defendem. preservação. Poxa, que legal. Puta, que legal. E aí, a gente caminhando tudo isso na sua progressão, administrando, etc. Aí a gente está vivendo agora uma questão interessante, uma mudança novamente de chave, que é a tal da reforma tributária, né? E a gente fala de mudança de chave, eu tenho dito que todos os clientes que a gente conversa, né, eu falo, cara, a gente tem que, assim, a gente tem vantagens e desvantagens até assim. Eu acho que sabe que uma das vantagens, não sei se você vai concordar comigo, é que literalmente zerou o game. Porque assim, o que a gente vinha até hoje sendo praticado, em tese, quem está muito mais tempo, viveu mais. Então o cara tem muito mais experiência, tem muito mais. Talvez ele consegue. Como ele conhece com mais profundidade todas as regras que a gente tem em vigor, então tudo para ele, talvez ele esteja mais à frente do ponto de vista de negócio. Com a reforma, a gente zerou o game. Por quê? Agora, literalmente, todo mundo vai começar do mesmo patamar. Porque novas jurisprudências provavelmente não, vão ser formadas. Quer dizer, tudo começou do zero. Sim. Então, acho que o cara que está saindo o aluno hoje, ou a gente que já está militando há um bom tempo, vai partir tudo do mesmo momento que é janeiro do ano que vem. Mas O que você tem visto sobre isso? E o que eu você tem vejo visto? lá os estagiários, as faculdades não passaram nada sobre a reforma da Não UFBA. passaram? Não, eu Nossa, não mas sei se os professores não estavam porque foi preparados. 2023 esse troço, cara. Foi dezembro de Não, 23. exatamente. Eu estou fazendo, eu até, né, para ter essa conversa, comecei a retomar os cursos que eu fiz sobre a reforma foram antes da emenda constitucional 132 ser aprovada. A gente já estava estudando isso, Exato, né? exato. E aí agora meu estagiário, ele acabou de ser aprovado na OAB semana passada, ele veio me falar, eu preciso fazer um curso de reforma tributária, porque a Você acabou faculdade de... não passou nada, assim. Então, realmente eles vão aprender conosco, assim, eles vão ter... Eu falei, você vai sentar aí, eu vou te explicar, porque como é que você vai aprender a reforma, né? Se você não tem noção da aplicação do que era antes, Do que né? era Porque antes, nós vamos ter exatamente. um período aí Se de transição, transição, até então eles vão ter que 2032. conhecer as duas práticas, né? Eu não sei se todas as faculdades já aplicaram, deram aulas e explicaram o que é essa reforma, não. Acho que eles vão aprender na prática, como nós. Assim. Caramba. E falando do mercado imobiliário, porque eu sei que, trazendo uma situação bem particular, à primeira vista, você entende que isso vai melhorar? Vamos pensar que passou a transição, estamos, na, estamos numa nave espacial, estamos em 2033 agora, tudo está resolvido no Brasil, pelo menos todas as outras coisas, a gente espera.
Você acha que a gente vai estar num mundo melhor ou pior do que a gente vai estar hoje? Depende Do de ponto de vista de como complexidade, você etc. via essa atividade, né? Assim, porque muita gente vivia na informalidade com essa área, né? Assim, de compra e venda e locação, as pessoas físicas faziam isso como uma forma de renda, mas não formalizavam essa atividade, Sim, né? Assim, sim. para o nicho de cliente Não, que eu sim. atuo, com certeza eles não estavam pensando em formalizar o que agora não, agora a pessoa física vai se tornar contribuinte, né, do Isso. IBS, CBS. Então essa é uma conta necessária, porque a tributação da renda na pessoa física já era mais elevada. E agora nós temos também a tributação dos dividendos que vão ter que entrar na conta. Então, eu estou sugerindo muita conta, vai ter que fazer a continha ali na mão para ver o quanto você tem de crédito na sua atividade, para ver se você. Faz sentido para onde você vai, né? Para onde você vai. Mas o que eu vejo assim, vai complicar, né? Vai complicar, não é mais uma atividade simples, porque ninguém emitia nota fiscal de aluguel e de venda de imóvel, agora vai ter que ter Tem um que emitir, documento tem um documento fiscal, né? fiscal, o Assim, aliás, débito. já deveria estar regulamentada essa questão, né? Sim, porque janeiro já está aí, né? Janeiro já está aí, já Janeiro vai está aí até ter a agora no seu modelo. CBS teste, né? Isso. E o documento. Diz que essa semana é para ter, né? O que eles estão prometendo que até o final desse mês já sairia lá o É, modelo do teste lá do formulário, enfim, do layout, na verdade, perdão, é o layout layout da nova nota da nova nota fiscal. fiscal. É, Não sei mas se a vai conseguir da cumprir esse área prazo. imobiliária ainda não se tem notícia, né? Como é que vai ser essa nota fiscal? É muito louco isso, né, É cara? muito louco. A gente vai trocar o pneu com o carro andando, Adalto. Não vai ter jeito, não. Caramba. Você nas suas. E engraçado, porque muita gente está discutindo até mesmo a eficiência das holdings, que a holding, assim, me corrija se eu estiver errado, mas sempre foi para dois caminhos, para a tal da sucessão em vida, famosa famigerada proteção patrimonial, que era a sucessão em vida, e de alguma maneira economizar tributos na renda do aluguel. Porque tributar pela pessoa jurídica era 16% ali, lucro presumido, do que na pessoa física era os 27,5%. Vamos aquela conta arredondando, padaria, né? É, E com essa mudança, a gente acaba com essa. Quer dizer, isso aí cai por terra, porque eu passo a ter. Tudo vida vai incidência do IVA. A questão, se eu sou pessoa jurídica, eu tenho que entender o que você disse. A minha estrutura ali de gastos, por onde eu estou pagando isso, por se conta dos você tem créditos. Tem direito a crédito ou não? Se exatamente, faz quem é sentido ou que não? você vai ter que trocar os seus fornecedores, se for o Exatamente. Vai ter caso, que trocar o fornecedor porque para te dar se crédito esse isso, se o fornecedor. seu fornecedor for simples, ou ele vai ter que fazer a opção dos Vai ter um IBS, CBS por desconto. fora, né? Isso. Continuar simples e IBS, CBS por fora para poder passar crédito. E a terceira é tributar o dividendo, né? Que aí você foi a porrada final. Essa foi. Mas algum já te ligou preocupado com isso? Ou os seus clientes, de uma maneira geral, estão mais tranquilos? Falando assim, a Paula vai resolver lá, o pessoal resolve. Se der algum problema pior do que eu achava. Não, eu estou procurando os meus clientes que têm a pessoa jurídica para primeiro poder apurar o lucro de 2025, né? Porque o lucro que não for distribuído até o final do ano, ele vai ter que ser registrado numa ata para que possa distribuir em 26, 27, 28 sem pagar o tributo, né? Então eu estou tendo que procurá-los, porque ninguém estava sabendo disso, né? Assim, é uma novidade ao apagar das luzes do ano, né? Não estavam preparados para isso, A né? gente vai ter uma churrada. A gente começou, sabe, Paulo, engraçado sobre esse ponto. Eu mandei alguns releases aqui do escritório. Eu fico mandando lá um monte de release. Esse das atas, a gente teve uma entrada aqui de umas 30 atas de uma vez já. Que vai ter Mas que ser e aí feita e vai tem que ter que protocolar. apurar o balanço parcial, né? Esse é o É, problema, o né? que a gente tem visto, você até quando a gente tá saindo, mas o que eu tenho visto é que a gente vai ter que estimar o valor. O que você vai ter que fazer? Mas, Adalto, a ata ela vai ter que dizer o quanto Cada um vai tem, receber, não é? o quanto cada um vai receber e como vai receber, né? Então, se for muito estimado, era melhor talvez apurar um balanço parcial, exatamente prevendo para quem vai aquele valor, quanto vai para cada Aquele um valor já. e depois integralizar o que for possível no capital, né? O que sobrar, Estão dizendo. que é a redução de capital Eu depois. tive até Paulo, numa conversa semana passada. Eles estão dizendo que vai sair uma MP que vai corrigir isso, que vai jogar para 30 de abril, né?
que Você seria viu que o CFC entrou semana isso, passada com um manifesto pedindo para para jogar para ser, 30 porque de ainda não abril. sancionou, né? Ainda não sancionou, Não eles estão sancionou. pedindo para ser vetado Para esse vetar esse prazo. item para jogar para 30. Aí seria Porque a MP esse corrigir. item, ele fere inclusive a lei das SAs, né? Porque na lei das SAs diz que lucro apurado tem que ser distribuído no exercício, Isso, né? exatamente. Então, prever que pode distribuir em 26, 27, 28 fere uma legislação, né? E aí, como é que faz? Qual a regra a ser seguida para não cair, né, numa autuação? Não, vai ser Porque muito louco. os acionistas podem questionar depois. Sim, sim, sim. Empresas gigantes com bilhares de acionistas, isso vai dar algum problema. Pode dar. E eles tinham falado sobre isso realmente, que teria uma MP que talvez corrigisse, e aí e aquela parte da data, em vez de ser 31 de dezembro, colocariam 30 de abril de 2026, que é a aprovação do balanço, encerramento, para Isso, apuração do porque resultado. senão vai ter Que aí faz balanço sentido. fechando 31, 32, 33, né? E não tem nem Vai ter que fechar condição. balanço em 33 de dezembro. Não, e é humanamente impossível. A gente não tem nem gente, pessoas, sistema, seja o que for, para rodar tudo isso. É, Aí é o que eu falo. Não tem como eu ligar para o cliente e mandar esquece. fazer ata se o contador dele não tem Fala, condições. A gente meu. tem que trabalhar em conjunto, é isso que eu Porque o digo. colega lá vai falar para você assim, poxa, Paulo, mas pô, a gente tá fechando ainda o terceiro trimestre anterior, cara. Você tá querendo dezembro? Pois é. Põe qualquer. Ele vai falar, cara, põe qualquer valor que você achar, ou põe só o acumulado aqui, Põe o põe acumulado, o é isso que eu acumulado estou e manda dizendo. bala. Faz a ata com o acumulado e depois, se for o caso, faz um aumento de capital, né? Com o lucro. É que aí no final é, sabe, aquela aguça de todo mundo, né? Aí aquela gato e rato, né? O Estado querendo pegar e o contribuinte querendo achar uma forma de não pagar. E vira essa eterna corrida dos E ratos, tem né? já decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que lucro anterior não pode ser tributado por legislação alterada, né? Então, o estoque de lucro, ele não pode ser tributado. Então, mesmo quem não tenha ata, vai poder eventualmente questionar. É Questiona, que o discutir. Supremo que julgou isso lá atrás não é o Supremo que nós temos hoje, e entra a questão da subjetividade, a gente não pode garantir que essa seria uma causa ganha, né? Mas já teve decisões do plenário do Supremo dizendo que o lucro apurado, até o exercício em que não havia legislação prevendo a tributação, ele não pode ser atingido por norma posterior, né? Então, aí Caramba. tem uma tese a ser levada. Não, é muito louco isso, cara. Da mesma forma como a tributação de dividendos, né? Assim, na verdade, mais do que a tributação de dividendos, é a tributação mínima, né? A Sim, tributação sim, mínima sim, que sim. foi Que é criada, os porque 50 mil, acima dos 50 mil. eles estão focando os discursos só na tributação de dividendos, mas o que foi criado mesmo é um novo fato gerador do imposto de renda, né? Que é a tributação mínima. Tem outros. Porque senão seria total, pela totalidade, né? Não teria um piso, né? Na verdade, seria. Dividendo é É, dividendo, tem uma alíquota sobre isso. isso, Né? mas não, no ajuste anual, toda a sua renda tem que ser tributada a pelo menos 10%. E nisso vai entrar, inclusive, herança não, doação que Nossa, não seja como adiantamento de legítima nessa composição da renda. porque na verdade é porque essa parte tá bem interessante. Eu estava lendo sobre isso, e até eles estavam dizendo que o ano que vem eles iriam antecipar a liberação do programa do imposto de renda de 2025, 25, 26, mesmo que não tenha efeito, mas já com os cálculos para a gente poder, como se fosse fazer uma comparação. Ó. Se a norma já estivesse vigorando no exercício de 25, como que ficaria o meu imposto efetivo de 10%? Porque no final é isso, que é o que você falou, né? A ideia é que você pague no mínimo 10% 10% da sua renda de total, sua renda que é a total. soma dos rendimentos isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte e rendimento tributado. A soma disso tem que ser 10% de alíquota efetiva, né? 10% de alíquota efetiva. E aí tem que fazer aquele cálculo se a sua pessoa jurídica já tributa efetivo a 34%, o seu dividendo não seria tributado, você vai ter direito à restituição. Mas nessa composição da renda, entram outras coisas, entram os seus investimentos isentos, né? LCI, LCA, Os né? CRIs da vida, tudo. O setor agrícola está super preocupado, porque a LCI e a LCA eram as fontes de Seu financiamento para o financiamento setor das. agrícola, né? Quando elas agora comporão a renda mínima também, da tributação de 10%, talvez haja menos investimento nessa. Deixa de ser atrativo, não. A Deixa de ser atratividade atrativo. dela Eu talvez participei perca de alguma uma coisa. palestra
que o professor chegou a dizer que vale mais a pena você ter um CDB a 15% do que uma LCI. Sem dúvida nenhuma. Só que o CDB eu estou financiando o quê? Estou financiando a dívida pública. É, E o LC, LCA, em tese, eu estou financiando o sim, agro, né? A é. plantação, lá o E cara de soja tudo que você isso, come. né, Adalto, joga o brasileiro a fazer investimento no exterior, né? A cada E vez como que você tem mais. visto lá para você? Tem chegado bastante tipo de demanda? Você Ah, acha que é um bastante caminho? E é uma consulta. oportunidade, Paulo, assim? Investir no exterior, você acha que é para qualquer pessoa? Ou é muito Ah, caro para hoje em todo dia, mundo? não, eu acho que hoje em dia está bem acessível. Tem pessoas que fazem essa orientação de investimento no exterior para qualquer nível de pessoa, porque agora a tributação, que também já foi alterada em 24, né, até 23, havia o diferimento, né, Sim, de sim, todo o sim. investimento no exterior. Agora, todo ano você apura e recolhe, apura e recolhe. A tributação vai ser 15%, né, Adalto? E nós vamos fugir dessa briga de IBS, CBS no investimento no exterior e tributação, né, de renda mínima. Então, talvez seja até mais simples investir no exterior do que investir Talvez o no... cara ter todo uma lá fora, uma PJ lá fora, que investe aqui, manda tudo para fora e fica como. Entendi. Entendeu? Caramba, meu. Eu acho que o Brasil vai perder essa alteração da tributação no destino também, na tributação do consumo no destino também vai trazer sofrimento para muitos municípios, né? Porque vai desviar a arrecadação, né? Sim, Então, sim. eu não sei, eu acho que nós vamos ter momentos Turbulentos, turbulentos. né? Eu acho que para o serviço ficou muito pior, Sim. né? Para a indústria e comércio talvez nem tanto, porque tem bastante crédito a ser apurado, né? No final, a gente como um serviço, o nosso principal crédito seria recursos humanos, né? E é aquilo que você não pode Exatamente. gerar crédito, né? Tanto Exatamente. que tinha uma discussão, eu lembro de ter visto também sobre isso, que eles queriam tornar a folha de pagamento um direito a crédito. Ou tipo um rebate de alguma maneira, né? O total que você paga de folha, se você pudesse abater alguma coisa na sua base de cálculo do IBS, só que não prosperou. Não sei Daí se não teria que ter prosperou. alteração na questão previdenciária, né? Isso, mas aí acho que não prosperou Não, porque no ninguém falou final disso, mas não se parou falou esse mais disso, assunto. parou esse assunto. Ninguém, mas por enquanto ninguém falou disso. Eles não vão diminuir lado nenhum, né, Adalto? Não, Assim, não vão, não vão. O, porque assim, a despesa do governo só tende a aumentar até 2032, que é o período da transição, né? Eles estão projetando aumento de despesa. Então, a arrecadação vai ter que acompanhar isso, senão não fecha a e conta, já né? não está fechando. Já não está fechando a conta. Se bem que diz que pode ser que com essa tributação da alta renda aí e da tributação mínima de 10%, que é além de dividendos, né, não é só dividendos, pode ser que até sobre um pouco. E aí vá compor o caixa dos municípios que estão perdendo, né? Mas Caramba. Não, e engraçado. E como que você tem acompanhado? Porque como é que ficou no fim das contas? Eu lembro de. Beleza, o CBS está claro. O CBS tem a junção das duas ali. Mas e o IBS, que o tal do comitê gestor, nem o se comitê reunia, os gestor até municípios agora não está não formado, tá né? formado. Parece que só tem indicação dos estados, ainda não Mas conseguiram os chegar num municípios. Não chegou consenso. no prefeito lá ainda, não. Os prefeitos não estão. É coisa que eles não tivessem quase que alheios a tudo isso. Mas parece que tem prefeituras, as cidades portuárias, parece que estão desesperadas, porque vão perder muita arrecadação. Já estão se deparando com essa nova realidade, estão bastante preocupadas. Entendi. Então, eu não sei como que vão equalizar esse caixa. Aí esse comitê gestor diz que ele que vai arrecadar o IBS e depois fazer a distribuição de acordo com a população, né? Sim, sim. É proporcionalidade, né? Dentro do caso. O fator de proporcionalidade. É. Caramba. Chamando a atenção sobre isso que você falou, que eu acho que é extremamente relevante, sabe, Paula? A reforma tem as suas. Além da sua própria complexidade em si, por ser novo, tudo que é novo é difícil, porque a gente tem que entender como que as coisas vão se encaixar lá na prática. Porque no final a prática que vai valer, né? Quando a gente for pro campo de batalha. Mas assim, a gente tem que fazer você não acha que de alguma forma. Não sei se é mal divulgada a palavra, mas a profundidade da mudança me parece que deveria ter trazido, do ponto de vista de marketing, de propaganda mesmo, eles deveriam ter feito de uma outra forma. Não sei se é de uma outra forma. É como se a gente tivesse 2 últimos anos. É como todo no Brasil, né? A gente tá meio que, beleza. E agora que tá na cara do gol, para acontecer, a gente tá desesperado correndo atrás. Eles ainda têm, no site da Receita tem um piloto, né, do Tem CBS. um simulador lá, um simulador Mas isso não é tributário. nem divulgado. Eu não vejo isso. O que o empresário tem que fazer em 2025 para se adequar à reforma? É entrar lá no piloto e fazer as suas simulações
e baixar aquela calculadora lá e ver como vai ser o seu negócio daqui para frente, né? Acho que isso que seria o possível de fazer até o final desse exercício, para já ir acostumando, né, com a Uhum. ideia, né? Mas isso eu não vejo ninguém divulgando, Adalto. Realmente eles impõem a regra e não esclarecem a Nossa, população. eu tenho alguns clientes, Paulo, que eu chamo de processo de negação. Eles continuam, sempre que eu falo com eles nesse assunto, ele continua dizendo para mim que isso é impossível, que no final eles vão ter que voltar atrás, porque senão vai quebrar todo mundo. Você deve ter ouvido, não sei se você já ouviu isso, mas aqui o meu, como são clientes mais de médio, pequeno e médio, a grande maioria, e então eles estão literalmente em processo de negação. Ah, não, Dalton, cara, se fizesse tudo isso, vai quebrar todo mundo, vai quebrar eu, meu vizinho. E eu sempre tento trazer essa reflexão. Falei, meu, o Estado, ele não o Estado não atua pensando se uma empresa vai ter mais ou menos dificuldade por conta de uma nova lei. Até porque a forma que uma lei é promulgada é discussão ao Congresso, aquela coisa toda que a gente sabe, que a gente muitas vezes não se importa, ou nem acompanha. A gente acompanha muito mais outras coisas do que o que deveria. É. Mas tudo bem, mas eu acho que. E o que você tem sentido em relação a isso? Porque realmente eu gosto muito de sair fora da minha bolha, né? Eu tento fazer um trabalho de evangelização. Cara, vocês têm que se preocupar com isso. Meu, pelo amor de Deus, isso vai dar ruim. Mas quando eu olho pra fora, tem gente que não tá nem aí, Não, cara. eles Ah, não sei lá, estão. sabe aquela coisa de churrasco das crianças, dos Não, mas sabe o amigozinhos que, lá. que eles acreditam, meus clientes? Que o contador tem que resolver. Eu mando a mensagem para o cliente, é engraçado, mandei o e-mail. Você está ciente que tem que apurar o lucro e fazer uma ata? Ele manda para o contador. Fulaninha, Marcinha, você está ciente? Não é com ele, Não é com ele, entendeu? é alheio a ele, cara. É alheio a ele. Assim, ele que tem que saber esse lucro, ele talvez nem saiba quanto lucro tem a Entendi lá a empresa, parada. porque as empresas com que eu estou falando, elas têm lucro, mas não tem caixa, né? Essa É, distribuição é é fictícia, né? fictícia. Ou já foi feita, na verdade, né? É, Como é a pois maioria. é. Porque o que acontece, Paulo? Uma realidade muito comum das empresas, o cara distribui o lucro sem ter ele apurado ele. É, Então, eles vão antecipando, vão antecipando. Aí, quando você pega um balanço, você vê duas contas lá. Toda vez que alguém discutir comigo com o balanço, fala, cara, duas contas você tem que ver no balanço. Quando o cara, não, mas eu não distribuo lucro, eu não pego o dinheiro. Eu falo, beleza, dá o balanço, você vê duas contas. Vê a conta empréstimo pros sócios, que tamanho que ela tá, e vê lá no PL se tem lucro lá represado. Um menos o outro é quanto de fato ele já pegou, tomou da empresa. pois é. E se não tiver lucro, é pior, porque muitas vezes o cara tem uma conta de empréstimo gigante, só que ele nem tem lucro, tá com prejuízo. Então eu falo, cara, isso aqui é mútuo. Isso aqui, ó, você É pegou tudo. mútuo, Isso é exatamente. mútuo, isso aqui é outra parada, não tem nada a ver com isso. Pois é. E teve até uma situação agora. Vai Não sei se... bater prejuízo, né? E Exatamente, vai exatamente. parar de sonhar com esse lucro aí. Exatamente, Não exatamente, tem, exatamente, né? exatamente. Essa responsabilidade sobre a administração que a gente falou aqui no início é uma coisa que não sei se a gente. Eu não sei se lá fora as pessoas são formadas, do ponto de vista de administração de negócio, a se preocuparem com isso. Mas todas as vezes que eu fiz, eu tentei fazer fiz poucos comparativos, tive algumas experiências, até por conta de família, proximidade de família. Eles enxergam eles fazem uma análise de negócio muito mais profunda do que a gente faz aqui. O cara lá, o pequeno empresário, ele sabe qual é a receita, ele sabe a margem, ele sabe lucratividade, ele sabe ROI, rentabilidade, quanto ele pôs, quanto tempo demora para voltar, assim, de forma muito pragmática. O empresário brasileiro, em regra, não tem esses números. Cara, ele tá fazendo É as por coisas dele. instinto, né? Exatamente. Ele descobre qual é a vocação dele, o que ele gosta de fazer e sai fazendo. Alguém diz para ele, precisa ter uma pessoa jurídica para fazer isso. Aí ele vai lá no contador e monta, mas ele continua trabalhando do mesmo jeito como se fosse ele, Exatamente. né? Ele não se relaciona com a empresa, né? Exatamente. É, Não tem essa forma de administrar, essa visão do ponto de vista. E eu não sei se essa norma, do jeito que ela veio, ela sobe uma régua quanto do ponto de vista de data com relação à responsabilidade e essas outras habilidades que ele precisaria ter de administração, de a administrador, formalização que eu te que ele falei, não né? está acostumado. Não. E o quanto que você acha que é verdadeiro, que às vezes acho que a legislação também, de do outro lado, não cabe aqui a gente vai fazer isso, mas eles talvez acho que subestimem a capacidade do brasileiro ser criativo. Porque
Porque beleza, a regra é essa, a norma é essa, tem que pagar do aluguel, mas você não acha que eles estão, se eles subestimaram algo de alguma medida, o brasileiro é a criatividade que a gente tem? Mas você vê que o fato gerador agora do dividendos, porque o que todo mundo me fala, né? Inclusive a maior parte das pessoas que votaram nesse Se- governo e que sabiam que ia ter um aumento, né? Esse é o termo de imposto. Ah, vamos botar as despesas da pessoa física para dentro da empresa, né? Exatamente, Vamos voltar a fazer como era antigamente. Vamos voltar. Não, gente, agora o fato gerador é distribuir e empregar a renda em favor do Em sócio. favor do Vai ser sócio. considerado distribuição. Então, essa criatividade eu ainda não consegui descobrir de onde ela vai surgir, em que ponto, porque o empregar a renda dentro da empresa em favor do sócio também vai ser considerado Exa- distribuição. E se você não Exatamente. declarar aquilo, você corre o risco de uma multa, Sim, né? sim. Tanto que tem um questionamento grave, é o plano de saúde, o clássico, plano de saúde. Pois é. Plano de saúde que tem o sócio da empresa. Agora é desconsiderado. Na verdade, a vida inteira foi, tá? Não, a gente não pode se enganar que remuneração indireta, plano de saúde é considerado remuneração indireta. E, em tese, ele já compunha, deveria compor do que o cara retirou da empresa. Mas agora, diante dessa nova leitura, do empregar, eu destaquei esses dias essa palavra empregar. Falei, meu, esses caras, do jeito que eles fizeram a lei, eles foram muito espertos. Espertos assim, eles pegaram todas as saídas que todo mundo sempre praticou e colocaram na lei. Sim, a criatividade do brasileiro é É, conhecida por eles, exato, exato, né? exato, exato. O técnico que fez a O legislação cara foi sabe muito profundo. exatamente Ele foi muito profundo. aonde ele tinha que estancar, né, o E vazamento. aí eu até comentei, falei, cara, e aí essa é a diferença pra mim. Eu tenho falado, você sabe assim, Paula, a gente sempre navegou em um ambiente onde tudo era subjetivo, interpretativo. Então o fiscal chegava aqui, talvez não estava expresso na lei que eu não poderia ter um plano de saúde para o sócio. Não estava expresso. Mas, de acordo com indecisões, sabe, eles compreenderam, CARF, sei lá o que foi, que isso aqui é remuneração direta. Mas, para ele pegar isso, é muito mais complexo. Agora a gente está indo para um mundo onde está escrito lá, tá, ó, tá expresso, ó, você não pode fazer isso. É o novo fato, né, E se da você distribuição fizer, de você que dividendos. vai ter que provar o contrário, né? Antes era É, o fiscal que tinha que vir aqui e tentar achar se algo você fez que descumpriu alguma regra. Agora é você que vai ter que provar para ele que você não fez isso. E isso muda de maneira assim profunda também essa relação direta. A gente tem feito algumas essas rodas de participação, então também explodiu aqui, né? Ah, vamos abrir roda de participação, não quero nem saber. Aí o que a gente tem adotado, falando assim, Paulo, ó, manda o dinheiro para a empresa de participação. Depois você vê o que você vai fazer com o dinheiro. Ó, eu tenho que tirar o dinheiro da empresa porque o dinheiro não pode ficar na empresa. Beleza. Tem outros sócios, eu não, minha parte tem que estar comigo. É justo, você abre uma empresa, manda o dinheiro para lá. Aí de lá você começa a entender o que você vai fazer com grana. O que você vai talvez investir, no mercado sei lá, financeiro, aplicar. Aplica pela empresa. Você já tira um pedacinho que você trazia para você. Só que a parte das suas despesas, que geralmente são altas, não tem muito o que fazer. exatamente. Por isso que está se falando que O essa que que vocês estão falando? tributação da renda mínima, ela criou um novo fato gerador do imposto de renda, porque ele excluiu a possibilidade do livro caixa, né? É. Então, o que é renda? É o acréscimo patrimonial, é a renda disponível. E isso não está previsto nessa legislação, né? O que vai ser tributado vai ser renda bruta. Renda bruta, renda Então, bruta. eu acredito que virão teses aí, falando naquele, né? Eu acho que vai ter questionamento, sim. Vão Ah, judicializar essa entendi. questão, porque Entendi. Então, repete para mim, por favor. Você falou o seguinte: o que tá é a renda bruta. o que está sendo tributado É na esse, renda mínima é renda então, o bruta, que não estão estão falando de permitindo tributação de dividendos, né? Estou pagando meus dividendos. Então, a lei está dizendo. aquela tributação mínima do 10% da sua renda, né? E os super ricos, eles não têm aquilo como renda, não é acréscimo patrimonial. Daquilo eles tiram escola dos filhos, eles Carro, tiram, tudo, né? tudo. Toda a vida dele. É o salário do Toda a cara, né? É vida o salário do cara. dele. O que deveria ser tributado é a disponibilidade da renda, é o livro caixa, o que sobra, e Aplicar. isso não está sendo questionado. O que está sendo tributado é renda bruta, é um outro fato gerador. Né? E eu acredito que isso pode trazer judicialização, sim. Eu ainda estou estudando a questão, né? Não estou falando disso com Sim, cliente sim, sim. Não é nenhum, como tese, mas só uma mas o possibilidade. Código Tem uma Tributário leitura aí. Nacional estabelece que renda é o acréscimo patrimonial, e nesse caso eles estão tributando
receita bruta, né? Não. Sim, sem dúvida, sem dúvida, porque é o salário do cara. É o salário do cara, é disso que ele É disso vive. que ele Ele vive. tem uma empresa que paga o imposto, né? Isso. E o que sobra seria o lucro que é o salário dele, né? É a vida dele. Caramba. Nossa, eu não tinha tido essa abordagem, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Essa questão do acréscimo patrimonial tem várias situações a gente já falando sobre isso, Pois mas eu é. nunca tinha visto com essa leitura. Caramba. E essa coisa das participações, isso que eu comentei, é o que tem acontecido aqui pra gente. Como que tem sido lá pra vocês também nessa linha? Não tô Vai, tendo. você acha que vai ter? O cara vai abrir uma holding de participação para ser sócio dessa empresa dele, e aí, o que que você tem, o que que você Mas acha aí eu não disso? entendi a operação ainda. É, o que eles estão falando é o seguinte: ele abriria uma holding de participação, ela vai A assumir as holding cotas. pura, É aquela né? holding Porque pura, isso, a isso, holding porque a pura, tal né? da holding imobiliária não é holding, né? É uma empresa de Vamos pensar uma administração holding de. pura, a holding Isso. pura. Essa holding pura vai ser constituída com as cotas de capital da empresa, das empresas dele, sei lá, Uhum. das empresas, qualquer negócio dele, ele integraliza a capital com as cotas dessa outra empresa que ele possui. E aí o lucro O lucro de das todos os empresas para negócios essa sobe para essa holding holding. não é tributado, porque a tributação Isso, é depois na distribuição da pessoa física, exceto isso. se for residente no exterior, É, né? vamos pensar no Brasil. Certo. Aí alcança essa empresa. Aí o dinheiro vai ficar lá. Aí quando o dinheiro estiver lá centralizado, dali que ele vai definir, fazer a engenharia dele em relação a como ele vai fazer os gastos. Por exemplo, tudo que for para aplicação financeira, Ele ele não vai mais trazer aplica para na. física, ele deixa na própria jurídica aplicando esses recursos. Mas uma hora isso tem que servir para a vida dele, né? A questão talvez é como se fosse é como se fosse uma alternativa de diferimento, sabe? Você Ah, vai sim, é uma alternativa de como diferimento. diferimento é legítimo, É né? Não é uma tô vendo. alternativa de diferir, nem de escapar, é só de diferir, em vez de você. O cara, ele tem várias empresas, recebe todos esses dividendos e acaba Todos. tendo que pagar ali já na fonte, praticamente, porque o pagamento ele é mensal no final, né? Eu também. Como é que ficou isso? Ele ficou mensal ou ele vai ser anual, anualizado? O A do questão dos dividendos é dividendos. retido na É retido na fonte fonte, se né? passar de 50 mil. Passou de 50 mil, eu É retenho retido os na fonte. 10%. Isso. E se for estrangeiro, não residente, qualquer valor. E nem tem essa isenção para 2025, né? Então, O não, eu já estou avisando que eu tenho uma empresa lá que ela tem o sócio investidor é uma empresa não residente no Brasil. Então, ela tem que distribuir em 2025 efetivamente. A sorte é que ela está com prejuízo, porque senão ia ser uma correria danada. Porque para o não residente, que eu acho que, na verdade, foi o grande alvo dessa legislação, era pegar o não residente, sabe? Para o não residente, não tem o limite dos 50 mil e não tem essa isenção até 2025. Então, a entendi. partir de 26, qualquer valor distribuído, inclusive do lucro, do estoque de lucro, vai ser Já vai ser tributado. tributado. E mais, para o residente no Brasil, qualquer distribuição de dividendos acima de 50 mil retém na fonte 10%. Né? E no ajuste anual, toda a sua renda, que aí que a gente fala que é o imposto de renda pessoa física M, mínimo, né? Toda a sua renda, você vai ter que demonstrar que você tributa pelo menos 10%. E aí, Você se tem de você alíquota tributa efetiva lá. mais, você pode ter restituição. Se você tributa a menos, você vai ter Você que tem que pagar o complemento. pagar o Por isso que, complemento. a gente tá fazendo, por isso que você está reafirmando batendo muito na tecla do que é um imposto adicional que que a pessoa vai ficar sujeita Sujeito ao a fazer o imposto recolhimento. adicional. É. E Caramba. aí a pessoa jurídica, ele tem que saber a pessoa jurídica dele, né? Tem que ver qual é a tributação efetiva da pessoa jurídica, né? Porque quem é que vai ser a maior vítima dessa tributação é o profissional liberal e o lucro presumido, né, Adão? Sim, sem Porque as dúvida. empresas de lucro real têm uma tributação efetiva de Sim, 34% na sim, sim, maioria sim, das porque vezes, é no seu salvo os resultado. benefícios, né? Isenções, benefícios fiscais e tudo mais. Mas eu acho que na grande maioria vai dar É o 30. lucro presumido, é o lucro É o presumido. lucro presumido para esse profissional liberal. É o lucro presumido profissional. É área de serviço, de uma maneira geral, né? É, o dentista, o Médico. médico vão ter que ter CNPJ para pagar IBS, CBS. Né? A pessoa física vai ter CNPJ. Sim. Né? Parece que até julho do ano que vem, 26, já tem o CNPJ alfanumérico. Sim, Né? por causa da quantidade, né? Que a gente já falou. Os números de dígitos lá, né? Possível, a É. combinação possível de Vai ser igual dígito. placar de carro. Vai ser igual para de carro. Eles ficou como inicial o alfanumérico agora. Não, mas isso é interessante, sabe, Paula? E é um ponto muito crucial de tudo isso, porque, no fim, como você disse,
carro vai estar andando, a gente trocando o pneu de tudo, trocando o pneu com o carro andando, e sem uma plena certeza se o que você está fazendo é o que vai se É, prevalecer. diz a Receita que se você emitir sua nota fiscal com um entendimento divergente do deles, porque aquela já vai ser a sua declaração, né? Você já vai estar confessando o tributo Sim, ali. Você vai confissão de ser, dívida, né? Confissão de você vai ter dívida. opção, vai ter a oportunidade de retificar e você vai ser notificado no começo para fazer a retificação de acordo com o entendimento da Receita. Você pode não querer fazer e litigar, né? Vai continuar tendo o direito de litigar, mas diz a Receita que num primeiro momento não vai ter autuação, que eles vão todo mundo será chamado a fazer as suas retificações. Por Vamos exemplo, saber se isso é verdade eu, a eu, partir eu, do ano que vem. eu tenho feito um webinar com os clientes, até a Pauline lá participou do último aqui Sim, com a ela me gente. fala. Eu ia entrar também, não consegui. Ah, mas no último eu entrei no finalzinho, deu tempo de eu ver como é E eu que. tenho falado muito sobre um outro aspecto, tentando pegar aquelas coisas que já não discute muita coisa, né? Mas tentando pegar aqueles pontos que ninguém tá nem falando sobre. E um deles, sabe o que é? Essa parte da apuração. Hoje, a apuração dos impostos, Paula, ela é offline, eu chamo. Você me manda a documentação, eu processo esses dados e entrego as informações para o fisco, através lá das obrigações acessórias, SPED, DCTF, etc. Aquela sopa de letrinha toda lá. Com a virada da chave, essa apuração ela é online. Porque é o fisco apurando, aí eu entro dentro da plataforma, lá da base do servidor, lá da Receita, valido se as informações que constam lá da Monteiro de Barros estão corretas. Se exige ou tem que exigir algum tipo de ajuste, que eles chamam de ajuste de débito e ajuste de crédito, como se fosse uma nota de débito e nota de crédito, que eles criaram esse documento agora fiscal para fazer isso, para depois fazer a recolhimento da diferença do seu IVA. E eu falei, e aí você muda o jogo, cara. Porque quando eu mudo isso, mano, eu faço um ajuste. Principalmente pra. Aí eu falei, eu sempre brinco, né? O problema é ajuste pra menor. Quando é pra maior, eu fiz tá tudo bem. Mas quando é pra menor, você pode ter certeza que tem questões aí. Você tá deixando lá o hash do seu IP, quem fez, quando fez. E o fisco, ele é digital. Ou Sim, eles seja, têm um é sistema. quase que com todo mundo recebendo aquele acompanhamento diferenciado, que era feito para as grandes empresas, que é feito, né, para as grandes empresas. Acho que agora quase Vai que ser universal. Vai ser universalizado. universalizado. É isso Vai mesmo. ser Vai ser universalizado. tudo online, a operação online. E você, agora também a novidade é que você só vai poder aproveitar o crédito recolhido, né, Só o Adalto? crédito recolhido. Só o crédito. E Isso aí aí do também é lado outra ali vai ter bomba. a DARF para você emitir e pagar. E pagar o cara. O DARF do seu fornecedor que não pagou, se você quiser. Né? E aí você vai ter que discutir com o seu fornecedor Por que ele não por pagou? que ele não pagou e você tem que discutir com ele, pagar já descontando a diferença do imposto que ele não recolheu. Né? E você vai ter D mais 30, É, né? E nesse período ele não vai ter pago. provavelmente. Já pensou que se você tem um fornecedor que tá com litígio com o fisco, por qualquer. Isso que você acabou de dizer, esse exemplo é legal. Então você tem um fornecedor, você não sabe se ele está em litígio porque a base de cálculo dele tinha que ser maior, sei lá. Qualquer tese que ele possa ter inventado ou criado. Aí você comprou dele. Aí você comprou dele, você espera que na sua apuração você tenha esse crédito dele. Sim. Aí você vai lá e descobriu que ele não paga, porque tá em desacordo, vai vir lá, porque vai vir lá, tajado, vai vir todas as informações, falando que vai ser completo. Você vai ter um espelho, quase que um extrato, de como, quais as condições do seu fornecedor perante ao fisco. E aí ele não recolheu, só que você vai ter que recolher o seu. Aí você tem dois caminhos, como você disse. Recolho sem o imposto. E vou lá discutir com Depois ele. discute com ele, pago por ele e aí depois também discuto com ele e desconto no próximo boleto, sei lá, na próxima fatura. Ou seja, o fisco botou as pessoas jurídicas para brigarem não, mas haver no mínimo um alinhamento diferente entre elas, né? Sim, é uma nova realidade, né, Adalto? A gente vai aprender a trabalhar com isso. Eu acho que vai ter muita gente que vai ter que repensar o seu fornecedor, né? Porque antes você comprava sem grandes preocupações, né? Agora o fornecedor vai ter que rever o preço dele, porque dizem que para a cadeia de produção tem que haver uma diminuição do preço do produto. Porque, né? E aí você vai ter que voltar para o seu fornecedor e dizer por que o seu preço não baixou, né? Se você não me dá nem crédito. É. E como você tem visto também, isso é uma dúvida que eu tenho tido, Paulo. Por exemplo, porque com IVA, em teoria,
você vai, é um acréscimo, é a alíquota, né? É o valor do seu serviço, mais o percentual lá estabelecido. No primeiro momento, por isso que eu não sei onde você está, qual lado. Você está do que vai aumentar o preço ou vai diminuir? Porque eu entendo, do meu lado, que os preços vão aumentar. Porque eu não estou vendo uma empresa chegar para você, o seu fornecedor de qualquer coisa, tá? Da Vivo, a Enel, eu não vejo a Enel descontando, ela pegando o preço dela, descontando os impostos, e aí ela falando assim, agora esse é meu valor líquido, meu serviço líquido, aplica o IVA e te dá o preço final. Eu vejo ela falando, quanto que você paga hoje? E aplicando o IVA em cima e mandando bala. É, Onde que você tá nisso tudo? eu tô na dúvida. Porque eu acredito que na cadeia de produção deveria sim ter uma redução, porque vai ter o split payment, né? Sim, O imposto vai direto para o fisco, né? Aliás, isso é uma nova realidade que as empresas não vão mais poder trabalhar com esse dinheiro em com caixa, esse né? dinheiro em caixa, né? Vão ter que aprender a lidar com o seu valor líquido. Então, eu acredito que pode sim, Adalto, na cadeia. Não para serviço. Serviço eu Serviço. vejo um aumento do preço, né? Mas do preço final para o consumidor vai ter um aumento do preço do serviço. Mas na cadeia de produção eu acredito que pode haver sim uma redução. Uma redução. Por conta do split payment, Sim. né? O imposto vai direto para o fisco. É, 27 já inicia ele, né? As fases de teste deles, né? Vamos ver, né? Quem Vamos sabe? ver, Não sei se eu sou muito otimista. É, o que eles têm dito que o sistema do split payment ele é maior do ponto de vista de infraestrutura que o programa, o sistema utilizado para o Pix, que Isso. foi um sucesso, assim, não dá para dizer. É, A gente acertou em algumas coisas, e tá claro que o governo, de uma maneira geral, acertou no Pix, né? A o Pix maneira, a forma foi. que se divulgou, com simples, a simplicidade dele trouxe a alta adesão das pessoas. Acho que todo mundo usa Pix, acho que não tem. Esses dias foi até engraçado o rapazinho da vendendo bala lá no centro, que a gente foi com as crianças. Aí tinha a chave Pix com QR Code, eu achei muito legal. Falei, cara, isso foi muito legal, eu achei Não, muito legal. o pessoal do interior, eu conto isso que os pedintes, né? Tem, no farol tem o Pix já na plaquinha. Da plaquinha dele, eu achei muito legal isso. Achei Ninguém acredita. muito moderno isso. Muito. E realmente é porque essa questão do aumento de preço, como a gente sabe, o serviço vai, O serviço vai pesar aumentar, vai muito, mas. aumentar a inflação. E os aluguéis? Você acha que os aluguéis vão aumentar o preço? Ah, vão, né? E aí Porque, aí eu vou já chamando pro seu lado aí. eu acho que Já sim. chegou um cliente e falou, ó, cara, vamos lá, 30. Esses dias eu falei, eu tô em 28,55, tá, de IVA. Você tá em Eu tô em 28? 28,55, que é a informação mais recente que eu peguei. Mas eu fui conversando com um amigo que ele me desestimulou esse fim de semana. Ele falou, Dalton, vai ser 30, cara. Isso aí vai dar É que 29, para alguma coisa 30. locação vai ter a redução de É, você tem 70%. 70%. Na Mas não digo a alíquota. alíquota cheia. Vamos pensar na alíquota cheia lá. Isso. A informalidade vai ter que acabar, né, Adalto? Aquela história, se eu não declaro que paga e eu não declaro que recebo, vai ficar muito mais difícil, porque diz que vai ter um cruzamento, eu não sei se isso é verdade. Se você declara imposto de renda como residente num domicílio tal, né, você põe lá rua tal, número tal, e esse imóvel é declarado como propriedade de outra pessoa no imposto de renda do proprietário, e não se vê a redeclaração da renda de aluguel e nem do pagamento, diz que vai ter esse Sem cruzamento. dúvida, vai ter sim. Então, isso vai forçar as pessoas a entrarem na formalidade, vai ter que declarar, né? Então, é aumento de aluguel? Sim, vai ter que ter um aumento do valor, porque aquele cara que nunca pagou, ele vai passar a pagar, né? E se ele tiver mais de 3 imóveis e receber 240 mil por ano, ele vai ser contribuinte do IVA, né? Mesmo na pessoa física, né? Essa regrinha tem que ser eu ou Paulo? E Tem que ser. Eu tenho que ter 3 imóveis imóveis e receber receber os 240 mil. 240 mil por ano. As duas condições têm que estar atendidas. Isso, tem que Entendi. estar atendidas. Caramba, meu. Que doideira É, isso, que não cara. é qualquer um que recebe 240 É, mil. bastante. Talvez o cara que tem imóvel comercial, que já Isso. são valores mais elevados, né? Mas agora a residência comercial, em E tese. mesmo, assim, mesmo quem não tem, né, não está dentro dessa regra, mas nunca declarou o aluguel recebido, esse cara vai ter que se ajustar, porque o risco da Receita pegar essa renda, até na tributação da renda mínima, é muito grande, né? Eu tive uma consulta 2 semanas atrás de um cara que é um capitalista, né, de imóveis.
Ele falou que não tinha nada. Tem muita casinha de aluguel aqui na Zona Leste aqui de São Paulo. Muita casinha de aluguel ele falou que tem. Mas é aquele cara, self-made man, né? O cara que queria construir, ele é meio pedreiro e empreiteiro. Então ele ia lá, construía e comprava terra, os terrenos, e construía as casinhas, né? Papai e alugava. Ele vive disso, né? Uma pessoa bem simples assim, mas foi muito interessante conversar com ele. Porque, pô, o que mudaria pra ele, né? Aí eu até falei pra ele que, acho que do tudo que ele me mostrou, uma das questões mesmo também seria a questão da emissão da nota. Eu falei, porque como você vai ter que emitir, que é o que a gente falou aqui, tá no início, um pouco tempo atrás, aqui, um pouquinho antes aqui do nosso papo, você vai ter que ter um custo, você vai ter que pagar uma contabilidade, você vai ter que ter um sisteminha pra emitir nota, ou você vai ter que contratar alguém pra emitir essa nota pra você. Então você tem um aumento no mínimo de custo operacional. E você aumentou o seu custo, você vai repassar preço para aluguel. Alguém vai ter que pagar essa conta. E ele já declarava todas as rendas. Pelo jeito, nada. Então, aí todo mundo diz, vai ter aumento da tributação. Não necessariamente aumento, mas é que não era nada tributado, né, Adalto? Assim, a tributação era zero, né? Porque não era declarado. Sim. Eu não sei se quanto esse número está certo. Eles disseram que depois, quando foi aprovada a emenda constitucional 132 foi aprovada, foram 27 páginas, 29 páginas de exceção que foram jogadas fora. E aí a conta dos caras fazendo, só com isso, só com essas exceções que não jogaram para dentro da emenda constitucional da 132, eles imaginam que o aumento de arrecadação de casa de 30%. Ou seja, se eles não fizerem nada, só entrando em vigor do jeito que está, a arrecadação vai subir 30%. Então, ou seja, em 2027, falou que em 2027 para 2028, naturalmente o governo vai ter mais dinheiro em caixa. Assim, só pela entrada em vigor. Porque se parar para pensar, o ano que vem é um ano de transição, ano de eleição, e 27 é que a coisa toca mesmo. Então, em 27, o governo que for de turno lá, que for lá nesse nosso futuro, vai ter mais dinheiro em caixa. Ele vai ter mais dinheiro em caixa. Eu não sei se... que a projeção da despesa também tá vendo mais do que essa projeção de eles estão falando 30% de arrecadação. Tem isso também, tem essa conta. A despesa porque não tem caído. A despesa não cai, né? A despesa não cai. Então, e assim, essa isenção da base, né, tirou muito dinheiro do governo, né? Essa isenção de até 5 mil e a tributação progressiva até 7 mil reais tirou muito contribuinte. Muita gente, porque a maioria das pessoas, na verdade, a gente está falando em, eu não sei quantos milhões, mas são números assim surpreendentes quando a gente olha a quantidade de pessoas que estavam até nessa faixa de 5 mil, que entraram na isenção, que é baita justo. Se bem que eu sempre acho que a questão não tá aí, a questão tá no imposto que você paga na comida. Sabe aquela, quando você tem a experiência de viajar para fora do país, toda vez que eu vou visitar minha irmã, para mim, sempre fica assim na memória, sempre ficou. Faz um tempo que eu não vou para lá, mas o quão pouco de imposto eles pagam sobre a comida. Você vai no supermercado, não tem imposto. Então você compra, faz aquele carrinho gigantesco. Aí você vê lá a tax, quase nada. Na verdade, tributário geralmente é bebida, coisas assim muito específicas, mas a comida em si, o grosso do supermercado, a pessoa do americano médio, não tem tributo, é zero. Que é um baita de uma justiça. Isso assim é justiça. Isso é justiça né? Tributária. Aqui eles tiraram muita gente da formalidade tributária, né? Assim, a pessoa deixa de ser contribuinte e passa a ser só beneficiário de SUS, de educação, sem contribuir com nada, né? Poderia ter deixado uma tributação de R$1 que fosse, mas trazer a pessoa para se sentir cidadão, né? Exato. Mas eu acho que realmente onde tem que atacar, ninguém ataca. Parece que ninguém mexe nessa parte que, de fato, pega todo mundo, né? A ideia do IVA era essa, né? A ideia do IVA era exatamente. Era essa, né? Neutralidade na tributação é um dos princípios constitucionais dessa reforma, né? É a neutralidade e a não cumulatividade absoluta, então... Eu vi um vídeo, esses vídeos virais aí, não lembro de quem foi, o cara falou um negócio fantástico, falou, meu... Aí eu vou lá, o Brasil acaba sendo tão injusto. Você pega um cara, um motoboy, o cara se mata pra poder entregar, pra fazer o trabalho lá de iFood pra entregar. Só que ele não ganha o suficiente e o IPVA dele tá atrasado. Aí o IPVA dele tá atrasado, ele para numa blitz, aí o policial, aí alguém vê lá que o IPVA tá atrasado, os caras pegam e bloqueiam a moto do cara, ele leva a moto do cara. Agora ele não tem mais moto, ele não vai mais pagar o IPVA, e aí ele virou um cara sem emprego, sem nada, que vai viver do quê? De bolsa de alguma coisa, de assistencialismo de alguma coisa. Quer dizer, você levou aquele cara que estava tentando fazer alguma coisa da vida, sendo que era mais fácil, em vez de dar bolsa para ele, isentar o IPVA. Fala, faz o seguinte, você não paga IPVA, porra.
O cara Mas quer essa questão iFood. da apreensão em razão de imposto, ela é bem inconstitucional, né? Mas Dá. Só que o cara não tem nem como discutir, não né? tem como discutir, imagina, na ponta lá, né, Paulo? Porque a forma de cobrar imposto não é apreendendo bem, é com execução fiscal, né? Exatamente. Você não Você pode. cobra a pessoa pela Você dívida, cobra mas a você não pessoa pode tirar mas não tira o o meio bem, de né? trabalho do cara. E eles fazem apreensão de moto por IPVA, não é só por. Eu não sei exatamente, mas eu acho que faz sim, faz. O imposto Precisa. atrasado você é guinchado, né? Hoje você é guinchado. Eu não sei se ainda continua, mas eu imagino Eu que. acho que precisa tomar cuidado, porque não pode haver apreensão do bem em razão de imposto, né? Isso é Sério. Ah, isso eu não sabia. inconstitucional. Não Você poderia. pode ser multado ou nem Não, isso? você pode ser em razão, você pode ter o bem apreendido por não fazer licenciamento, Tá. por outras questões, mas Não o imposto. imposto, se, por exemplo, você traz um produto no aeroporto, né? Você tenta entrar com o produto, você não pagou o imposto, não fez a declaração, eles vão reter o seu bem. Mas você tem como conseguir a liberação do bem e arcar com o imposto. Eles não podem apreender o seu bem. Você tem que fazer a Entendi. liberação e Mas é bancar. engraçado, não, por exemplo, isso é mais interessante. Na imigração, quando você chega com mercadoria, eles aprendem, você não passa, você passa, eles te liberam, só que ficam Mas depois com o você produto. volta e faz a liberação do seu bem pagando o imposto com a multa de não ter E se a declarado. pessoa não voltar, mesmo assim, ela tem que Ela não pagar a volta porque multa? a multa é muito Ah, alta, sim, né, a multa é Adalto? alta. Aí a pena de perdimento, né? Aí Ah, perde o entendi, bem. entendi. Perde o bem, perde o bem. Entendi. Mas eu já tive uma cliente que ela precisava de um aparelho compressor, porque ela tinha uma doença no pulmão e ela precisava de um aparelho respiratório, e aqui no Brasil era muito pesado, ela trouxe um. E aí foi apreendido. E aí a gente conseguiu, com uma medida judicial, a liberação do equipamento e ela bancou as taxas que ela tinha que bancar. Na verdade, E é era um como se bem fosse que uma não era importação, né? produzido no Brasil, então ela nem pagar o imposto de importação, ela não era obrigada, porque o bem que não tem similar nacional, Sim. ele tem uma corrente especial, né, que não paga o imposto, uma legislação especial, que não tem que pagar o imposto. Mas foi apreendido ilegalmente. Isso aí dá uma boa discussão judicial, viu? Caramba, que legal. Isso eu não sabia, não. Isso é novidade pra mim. Pra mim, eu sempre achei que a apreensão em si, ela era legítima e você não teria o direito de regresso, né? De Não, pegar de volta, não. Já você foi, tem. perdeu, Que a né? forma de você ser cobrado de imposto é através de execução e com a aplicação das multas devidas, mas a apreensão é uma pena de perdimento para quem não volta a pagar a multa. É uma consequência de quem não volta. Mas se você fizer a declaração e pagar tudo, você recebe o seu bem de volta. O muito louco, no final, acho que a gente sempre se resume a tal da. Acho que o termo é justiça tributária, né? Porque a lei, a criação do IVA, que se prerrogava lá no início, era tal de alcançar a tal da justiça tributária, ou seja, a gente conseguir de alguma maneira uma tal da A isonomia, né? A neutralidade, né? neutralidade, né? Isso é o que é o que eles dizem que Que vai eles ser dizem que vai alcançado. alcançar lá em 2033, né? É, Tributar e tal, a famosa só tributar mais a renda, perdão, tributar mais patrimônio do que renda, enfim. é a tributação só do valor agregado, né? Mas o nosso aqui Isso. não é um IVA normal, né? Não existe o nosso IVA no mundo, em nenhum outro lugar do mundo. Nós temos um IVA dual que, na verdade, tributa consumo, né? E não valor agregado, porque tem bem para exportação que não vai ser tributado. Então, não é valor agregado, apesar de ser Mas pode ser. um bem vendido com valor agregado, ele não vai ser tributado. Então, não tem essa tributação de valor agregado. Na verdade, ele é uma tributação sobre consumo, né? E aí se buscava, sim, são os princípios desta reforma tributária, a neutralidade, a não cumulatividade absoluta, né? A cooperação, tem várias coisas, justiça tributária. Entendi. Vamos ver, né, Adalto? Ah, mas você Tem- espera, mas você tá esperançosa ou mais ou menos pessimista? Eu fico esperançosa. Eu acho que quem está mais esperançoso é quem trabalha com cadeia de produção. Eu, como trabalho muito com serviços e a parte Tá. imobiliária, eu estou vendo um acréscimo assim, de tributação. Inclusive para a gente, né? Sim, Profissional sim, 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 liberal. sim, sim, sim. Se olhar para dentro de casa, você já tá vendo A gente que que vai presta muito sobrar alguma serviço para coisa. pessoa física, Verdade. né? Não tem crédito, né? Não vai ter aumento de custo, né? Não vai ter jeito. Vou ter que repassar. Como é que eu vou fazer? Caramba, meu.
O- certa vez eu também comentei com você sobre essa questão do valor líquido, porque eu também li, não sei se o que você tem pensado sobre isso, pessoas falando que se eu tenho contratos, seja de serviço, de fornecimento, de médio e longo prazo, tentando rever as cláusulas contratuais, de querer Ah, criar como se fosse uma neutralidade, uma cláusula de neutralidade. Você recomenda isso? Como que você sim, tem estou lido nessa recomendando. linha? Já fiz até umas cláusulas padrões lá para os contratos de longo prazo, prevendo o reequilíbrio Reequilíbrio econômico-financeiro. financeiro. Sim, isso é necessário de se colocar em todo contrato que você for fazer, principalmente os de longo prazo, dizendo que qualquer que seja a consequência fiscal para as partes em razão da reforma tributária, o negócio vai ter que ser reajustado para que se traga de volta o equilíbrio econômico-financeiro, Então, né? acho que é uma coisa necessária, Necessária, né? sim, Já começar a partir de necessária. agora, provavelmente, né? Já começar a partir de agora a trazer essa cláusula. Isso é muito importante. Caramba, meu. É, não vai ser fácil, não. Não, não vai ser fácil, não, porque realmente são tantas variáveis, são tantas coisas discutidas numa só. E essa falta de. Como eu comecei sobre a subjetividade, era para puxar nessa parte do assunto. Que a gente navega num momento, num ambiente de tantas interpretações sobre tudo, que até aquilo que parece que vem para pacificar e dar mais clareza, dar mais objetividade, ser mais É, assertivo. o- Sabe aquela do empresário sentar, o agente que é contador sentar aqui do lado de cá e falar, ó, seguinte, ó, se você fizer isso, você paga. Se você não fizer isso, você não paga. E discutir outras coisas que são tão importantes. Isso não que isso não seja, obviamente, mas o negócio ele é gerido por várias frentes que são tão relevantes quanto a só questão do imposto. E hoje a gente gasta um tempo importante para entender. Depois que entender, você saber que nem você, na verdade não é que você entendeu, você só você você, tateou. você só tateou alguma coisa, né? Não É, sabe o que vai aplicar. E esse nosso papo só esclarece, reforça aqui, falou, tá, beleza, mas talvez não vai ser só, não vai ser isso, né? para as empresas imobiliárias, o que eu vejo de vantagem é a redução da alíquota, né? Que para locação a alíquota é reduzida em 70% e compra e venda em 50%. E com essa redução, pode ser que a empresa tenha crédito, né? Que se não for aproveitado em 60 dias, tem que ser devolvido, né? Devolvido. Porque ela vai receber crédito com a alíquota cheia e no pagamento vai sair com a alíquota reduzida. Então, pode ser que a empresa tenha crédito, que se ela não puder aproveitar, ela E ficou claro lá, Paulo, assim, 60 dias os para impostos que ele, por exemplo, uma rua de Mandarim, tá pra gente até esclarecer, acho que ficar bem claro em relação a isso. Vamos lá, a alíquota então, se fosse 30% a alíquota, a compra e venda vai ser de 15%. Essa alíquota do a IVA, né? compra e venda do IBS e CBS, a redução é de 50% 50%. da alíquota Então, cheia. se a alíquota cheia é 30, eu vou pagar 15% na compra e na venda. Isso. Perfeito. E se a alíquota cheia for 30 na parte do. Oh, meu Deus do céu, da parte da locação, a gente está falando em torno de 9%. Isso. Por 9% de isso, redução, que é como a gente está 70%. falando hoje de uma alíquota de 26% a 28%, né? Tem uma regra da transição, né? Que é os contratos imobiliários, os contratos de locação que foram firmados até 16 de janeiro de 25, Tá. agora no Agora, começo no do começo ano, do ano. que você possa comprovar que eles estavam firmados em 16 de janeiro, ou seja, tem que ter um reconhecimento de firma, tem que ter uma assinatura digital com a data lá no manifesto, né? Sim. Comprovada. Se você puder comprovar, esses contratos eles têm o benefício de continuar tributando a 3,65 até que o contrato finalize ou até 2028. Tá? Mas para isso as empresas têm que correr para registrar esses contratos até 31 de dezembro agora. Registrar, você diz em cartório de títulos e documentos? Títulos e documentos, os que não estiverem em registro de Registrar. imóveis, porque Ah, tem tá. contrato de locação que já é registrado na matrícula, Ah, né, tá. para ter direito a renovatório e tudo mais, o locatário já se preocupa com esse registro e está lá na matrícula. Se já tiver, não precisa fazer nada. Tá. Mas se não tiver, se quiser usar esse benefício de continuar tributando IBS, CBS a 3,65, né, que é o PIS e COFINS, Sim. tem que registrar. Mas não necessariamente isso é vantagem, né, Adalto? Tem que fazer conta, porque em razão dos fatores das reduções das alíquotas, pode ser que a alíquota reduzida com o aproveitamento de crédito seja mais vantagem do que o 3,65. Verdade. E IPTU vai dar crédito, Paula? Por exemplo, o cara é uma roda imobiliária.
ele paga as despesas do seu imóvel. Eu estou imaginando assim, a manutenção, serviço de manutenção, Manutenção da reforma, essa prestação de serviço. Mas IPTU é uma despesa importante Não, nesse processo. só Não dá é crédito né? de IBS-CBS, né, Adalto? Só quem pagou IBS-CBS é que te dá crédito. Isso é verdade. Não tem nada de mão de obra, de imposto, de nada. Porque acaba virando uma pergunta recorrente. Porque os gastos que os caras têm, né? São grandes gastos, né? Não é livro caixa. É crédito de IBS-CBS. O seu fornecedor que pagou o IBS-CBS, ele vai te passar aquele crédito. Nenhuma outra despesa sua vai te passar crédito. O seu fornecedor que é simples e não fizer opção pelo IBS-CBS fora do simples, ele também não vai te dar crédito. E por isso que ele deixa de ser um bom fornecedor, né? Porque você tem que ter todos os créditos. Crédito tem que ser motivo de obsessão daqui para frente. Eu tenho dito que, eu falo, até puxando uma sardinha do meu lado, né? Porque eu tô eu tô no meio da cadeia, né? Tô em B2B, eu vou ter que dar crédito. Tá claro que eu vou ter que dar crédito. A gente tem discutido aqui internamente, falei, você vai ter que ter uma empresa lá, a Relax tem que dar crédito, porque eu entro no hall de fornecedores. Você está hoje no Simples? Estou no Simples, eu sou Simples Nacional. Porque para mim não faz mais sentido, porque para mim não tem a SUP. E a SUP, como é que ficou? Vai acabar. Acabou, né? Acabou essa moleza, né? Para quem não sabe, né, é uma tributação especial para empresas que têm uniprofissionais, todos os profissionais da mesma categoria, né? Então, essa tributação beneficiada pelo ISS, que é constitucional e que a gente brigou recorrentemente até agora, vai acabar, porque o ISS vai deixar de existir. Exatamente. Né? Você viu alguma movimentação nesse sentido? Não, né? Não tem, né? Agora é constitucional, né, Adalto? É emenda constitucional 132. Então, aqueles que estão, como eu disse, então, parte aqui, meu processo caso, de negação. Né? É o seu caso. Eu tenho esse alguns benefício assim, do viu? Eu tenho ISS, alguns aqui. Fiz lá todos os depósitos judiciais para discutir que o ISS continuasse, mas agora é uma alteração constitucional, que foi o que nunca houve, né? Nunca houve essa alteração constitucional. Todas as vezes o município de São Paulo tentava tributar sem alteração da Constituição, que diz que essas categorias de profissionais têm esse privilégio de recolher ISS por número de profissionais, né? Agora vai deixar de existir. Então a gente está falando aqui, quer dizer, quem tem SUP, a tal Sociedade Uniprofissional, Isso. saiba que você já de profissão regulamentada. De profissão regulamentada, né? Aquelas que têm conselho de... Eu costumo dizer para resolver a história, você tem conselho de classe aí? CRM, CRC, OAB, aqueles que você paga a anuidade? Se você tem para exercer sua profissão, se você tem, você teria de ter em casa tese de direito. Se bem que São Paulo, você sabe que não estava liberando o SUP para todo mundo, não, cara. Eles andaram, depois que eles criaram aquela declaração lá, tal da DSUP, que a gente faz há uns 4, 5 anos, anual, eles têm umas pegadinhas, umas perguntas ali, que se você for um pouco desatento, você perderia o direito de estar dentro desse enquadramento, sabe? Mas aqueles que não tinham, pessoal, realmente entendam que acabou. Vai acabar. Acabou. Só que é 2033, né, que acaba. 2032. Em tese, em 2033 entra em vigor plenamente o IBS, né? Quem tiver, aproveite agora. Você tem até 2032. Você tem 5 anos aí de uso, para abusar disso aí. Vai aumentando o IBS-CBS, vai diminuindo é um décimo lá e diminui vai do outro. Gradativo, né? O nosso caso aqui, a gente está mexendo nos nossos sistemas. A gente já até recebeu algum treinamento, uns vídeos já de treinamento. Porque a preparação que a gente vai ter para 2026 não, tá? Porque 26 é só teste. Só teste, Mas 27 a gente vão ser 3 apurações distintas, cara. Em 27 já começa até o split payment. Né? Isso, exatamente. Então assim, a gente vai ter 3 apurações distintas, porque eu vou ter a apuração offline, o tradicional, que é o que a gente sempre vem fazendo, mais a apuração nova. A pergunta é como que eu vou fazer tudo isso no mesmo tempo? Porque hoje você tem 30 dias, e 30 dias vai ter 10, 15 dias do encerramento do período para poder fazer. Quando a Pauline me pergunta, eu falo, liga pro Adalto. Liga pro contador, você é igual o cliente lá, né? Manda pro contador lá que ele vai te responder. A Pauline fala, como é que vai ser isso? Eu falo, não sei, liga lá pro Adalto. Na prática. Não, mas realmente a gente... São anos de muitos desafios. Eu espero que sejam... A gente sempre aprende, né? A gente sempre dá um jeito. Alguém vai ganhar alguma coisa com isso. Adalto, eu digo, na teoria tá aprendido, né? Na teoria, o que tinha para estudar, eu estou desde 2023, antes da alteração da emenda constitucional, estudando essa reforma.
Ou seja, de teoria, nós estamos bem Bem alimentados. Agora, a alimentados. prática. É verdade, é verdade. Mas é importante, sabe, Paula? Todos esses toques que você deu agora, poxa, essa questão do contrato, essa questão A é contrato extremamente. de Essa locação é são relevante, as duas muito relevante, correrias cara. agora para o final do É, ano. qual que tá sendo essa? Tem duas correrias que as empresas têm que cuidar e quem tem contrato de locação também, né? Ver se o contrato tem que ser registrado e fazer a ata de distribuição do lucro. Do- Essas são as duas correrias E a que sua sugestão é fazer esse balanço especial, talvez um balanço. o É um balanço intermediário especial, né? Que a gente chama. para poder distribuir, Levantar os porque haveres que você é tem até a tal. necessário dizer para quem vai ser distribuído, quanto e como, né? Não dá para depois mudar o que está combinado. Caramba, Então, algum valor real você tem que ter na apuração ali e apuração, olha. registrado naquela ata. Caramba. É. Talvez essas que eu comentei com você do jeitinho brasileiro é isso, porque algumas correntes e grupos, tá? Isso que eu tô comentando, você já tá em grupo mesmo. Os caras falam, ó, faz o seguinte: estima um valor, eu não vou ter o lucro mesmo. Eu vou estimar um valor É. e depois eu vejo que se eu vou cumprir, que seja o valor seja Agora, maior. há uma esperança desse manifesto aí do CFC É que eu acho que vai vingar, surtir tá? Vai vincular. efeito, porque realmente essa determinação, eu estou alertando os clientes e tem contador dizendo, espere, entendeu? É Não, uma eu aposta, para mim, né? você tem que fazer os dois, eu acho. Dada a confusão que a gente tá hoje, a gente não sabe. Eles podem até Mas fazer. vocês fazem, assim, eu como cliente posso dizer que esta empresa de contabilidade me avisa mensalmente o fechamento e o meu lucro acumulado, né? Não Sim, sei, sim. vocês devem ter isso Sim, já. sim, não, a gente faz. A gente tem tomado esse cuidado. Isso há muitos anos, sabe? Lá atrás, Paulo, sabe que uma coisa de distribuição de lucro que eu aprendi? Porque eu tomei uma porrada de um cara que ele distribuiu o lucro há uns 10 anos atrás, só que ele tinha dívida de impostos. Eu não sabia essa coisa de que, na época, né? Eu sabia que quem tem dívida de impostos não pode Não pode distribuir distribuir lucro. lucro, ele é, na E aí verdade, o cara recebeu a a notificação da cartinha. Receita. E o cara foi, puta. E realmente ele tinha uma guia lá de INSS que não estava paga, estava em aberto, ficou em aberto, estava lá na conta corrente. Só que 10 anos atrás o ECAC era lento. Quando você devia, uma empresa devia um imposto, demorava muito até você saber ser notificado e ir para execução. Não é essa celeridade que é hoje. É, hoje é muito Hoje, rápido. devia o imposto, 6 meses depois já está para a É, procuradoria, já está na nossa coisa, está recebendo execução lá, aquela já cartinha lá de chegou a notificação. cartinha. E aí, quando ele recebe isso, aí vem lá a fundamentação, né? Vem a notificação e vem a fundamentação. Eu falei, caramba, o cara nunca tinha falado. Aí, quando acontece, tem coisas que são assim, né? Você tem que passar. Aprendeu para o resto da vida, né? Aí eu fui lá, me A aprofundei. alma sai do corpo. Exato. Você fica louco na hora, depois você É. vai entender. Aí eu fui pra cima, eu fui entender. Aí desde então eu adotei outras políticas. Falei, não, cara, ó, você vai fazer a planilha, manda pros clientes quanto que o cara tem de possibilidade de distribuir. É, eu acho que E para aí. mim tá muito apurado. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer até o final do ano, Não, mas né? é que Porque vocês vocês. me dão esse. Isso. E isso é bacana, mas é que vocês lá, Paulo, graças a Deus, e isso é muito bacana, é muito organizado, cara. É, Porque, eu seguro, não deixo meu, se distribuir segura mais ali. lucro de jeito nenhum do que Porque, tá em apurado. regra, também tem uma outra parte dessa história de gente que não é. É engraçado, é que você deve ser a mesma coisa. A gente atrai alguns perfis de cliente, né? Os perfis dos meus clientes são organizados, assim. E, em regra, tudo tem a mesma política, são pessoas, assim, muito É a metódicas, energia. assim. A energia meio que encaixa É. nisso, né? Eu já tive, obviamente, você já teve de todo tipo de cliente. São 50 anos quase, a gente já teve todos os Não, perfis. eu tenho cliente que não gosta de Tem mim, porque a pessoa fala, é isso, né? Eu falo, não, não é nada disso. Aí ela fala, não, mas vai ser assim. Não, não vai ser assim. Aí a pessoa não quer mais esse advogado, né? Porque tem um outro jeito de dizer tem os não, outros. com mais simpatia, com mais. Eu não tenho esse perfil, então a pessoa deixa de ser meu cliente. É um force, mas é interessante porque a gente adota um perfil, uma postura que é exatamente essa. E você atrai, acaba clientes com aquela mesma É, porque se padrão de você deixa pensamento. E não uma pode deixar. dúvida, a culpa vai ser sempre sua. Mas você me disse que eu podia fazer assim. Não, eu não disse. Hora nenhuma, eu admiti essa ideia. Paulo, a gente tem as mesmas dores aqui quando o cara chega. É que eu volto a dizer, às vezes vão com os grupos de colegas, os caras que enfrentam algumas situações constrangedoras, assim, de cliente botar, exigindo isso, exigindo aquilo, que seja feito. Eu falei, cara, comigo não acontece isso. Aí depois você começa a refletir, você fala, não é porque ele não acontece. Você não deixa essa possibilidade acontecer com você. É. Você adota uma postura que o cara chega com uma novidade, Adalto, o que eu vou fazer? Não, pera um pouquinho. O que você quer falar? Ah, então,
primeiro eu vou. Deixa eu ler. Aqui não é. Essa famosa não é pastelaria, cara. Você não chega aqui com uma coisa e eu saio com pastel quentinho no final. Não, não dá. Não, mas isso eu Deixa eu digo ver, espera um sempre, a pouquinho. Adalto advogado não dá palpite. Advogado dá parecer. Se não puder dar um parecer, não olhe. Porque aquela história, eu vou mandar um contrato para você dar uma olhadinha, meu, é a maior roubada, porque aquele contrato vai dar errado e você deu uma olhadinha, mas não olhou tudo com atenção. Né? Exatamente. Analisar um contrato é impossível numa mesa de bar para o colega que fala, ó, dá uma Exatamente. olhadinha nesse contrato aqui. Exatamente. Não dá para Exatamente. fazer isso, porque o que eu estou fazendo aqui é pitaco. Né? Eu estou Exatamente. dando palpite. Isso não é meu trabalho. Então, você pede para qualquer outro aqui da mesa olhar, que vai ser É a mesma melhor, porque eu coisa. tenho uma responsabilidade profissional com aquilo que eu estou fazendo. Né? Não posso deixar de analisar todos os itens do contrato, porque senão eu estou sendo Tá, irresponsável. tá. Eu acho que nós, contadores, aprendemos de maneira tardia, só que agora tem sendo mudado de mão, mudou muito, muito perfil, isso que os advogados sempre tiveram, que os médicos sempre tiveram. O médico não te dá uma diquinha. Você não chega no médico, doutor, tô com uma dor aqui, você não pode dar E uma é olhadinha? injusto, né, É fazer isso injusto. com o seu colega, com o seu amigo É médico, porque injusto. ele não te analisou, ele não sabe a sua condição clínica, ele está na casa dele descansando. É, não faz Você vai sentido, ligar e né? falar: olha, que remédio que eu dou porque eu estou com dor de cabeça? Você pode estar tendo um AVC. É verdade, é verdade, é E aí verdade. ele manda você tomar de pirona, matou, Matou, entendeu? Ah, a culpa é dele? Não, ele não te analisou. exato, Aí exato. é super antipático da parte dele dizer: não, não vou te recomendar um remédio agora, vai para um pronto-socorro. Parece que ele é o cara chato, né? Mas não, esse é o verdadeiro Profissional, né? profissional. Aquele É que o que eu deveria se falo. acostumar. Quer que eu dê uma olhadinha? Me manda o contrato. Né? Tem gente que fala, você tem uma minuta aí para me passar de contrato, não sei o que lá? Eu falo, senhor Quer amado, morrer ainda? tem um Na mesa, modelinho? tem Tem um modelinho. modelinho? O modelinho. Depois ele vai dizer, não, mas eu usei o seu modelo, deu errado aqui, ó. Não, já nem sabia o que você estava Tem fazendo. uma frase que eu aprendi comigo com o pai que é fantástica, né? Contrato bom, filho, você só vai ver se precisar, quando você precisar usar. É, exatamente. Contrato é contrato. Qualquer coisa que está escrito lá, beleza. Se você não precisar usar se do começo ao fim daquela relação que está sendo pactuada ou estabelecida baseada naquelas regras e nunca foi usado, tá todo mundo bem. O problema é quando dá ruim. Porque quando der ruim, aí vocês vão olhar no contrato, aí sim vocês vão ver se a cláusula estava escrita da maneira correta, se estava estabelecido ou previsto todas as possibilidades que, E enfim, porventura geralmente o tem. problema do contrato não dá no centro do negócio, Adalto, ele dá nas cláusulas periféricas, entendeu? Uhum. É a forma de rescindir, é o que você tem que fazer. Aquele objeto principal, a pessoa que dá uma olhadinha. Ali ela já pode dar um palpite rápido, mas o resto do contrato, como que você vai sair desse negócio? O que você tem que fazer? Quais são as obrigações para você conseguir rescindir? Entendeu? É ali embaixo, onde ninguém mais É um olha. conflito, né? Resolução de conflito, né? Como que esse conflito Exatamente. vai ser? Se eu e você tiver um problema, É, como que a gente resolve? é, é complicado. Mas aí talvez novamente a cultura, né? Como a gente é muito improviso, o improviso leva com que a gente busque alternativas mais simples para A resolver maioria os dos casos que a gente fala, vai fazer contrato, a pessoa fala, não precisa. Para quê? Eu confio. na pau. Aí, meu filho, é complicado. É igual o casamento, né? Eu falo, vamos fazer pacto antinupcial. Recomendo para todos os meus clientes. Porque enquanto você está casando, é fácil discutir a questão patrimonial, né? Porque todo mundo se ama. Então, vamos deixar definido como é que você quer casar. Porque essa é uma reforma que está vindo aí também, né? A nova reforma do Código Civil. Ah, é? Regime de Tem isso casamento também? vai mudar também. Quer dizer, não sei se vai, porque não foi aprovado ainda, mas Tá na CCJ lá, sei lá. todo mundo está muito preocupado, quem faz planejamento sucessório, com a questão de cônjuge não ser mais herdeiro. Sério? Cônjuge não pode ser vocês, mas Porque cônjuge até você não é inteiro. 2002 o cônjuge não era herdeiro, né? Era Sim. ascendente, era descendente, ascendente, cônjuge, sobrevivente, estava no terceiro. Aí em 2002 mudou, concorre, né? Ah, O descendente concorre com o cônjuge, o ascendente concorre com o cônjuge. E agora tem uma nova proposta para, de novo, o cônjuge não ser herdeiro. E aí nossa. tem muita gente preocupada com isso. Já tem coisas no Instagram que está matando o povo do coração. Aí, né? Eu já recebi de cliente, é verdade isso, que cônjuge não vai ser mais herdeiro? Eu falo, ai, gente, esse Instagram Foi um desserviço, é um é um, desserviço. olha, em É um muitos pontos desserviço é um mesmo. desserviço, porque ainda não está votado, não está decidido. E se for isso,
realmente a recomendação é que se você quer que o seu cônjuge seja seu herdeiro, vai ter que fazer testamento. Hoje não precisa, né? Porque se você Entendi. tem 2 filhos, no seu caso, a sua esposa é a terceira parte. Então, o que você deixar, não estamos falando da parte dela na Sim, sim. doação, né? A parte, você tá A falando a parte parte, dela, a a minha sua disponível. parte é dos herdeiros necessários, não é disponível. Eles são seus herdeiros necessários. Então, eles dividem em 3, né, seus 2 filhos. E se ela deixar de ser sua herdeira, aí sua herança vai ficar só para os Para as 2 crianças. filhos, né? E isso vai muito da cultura de cada família, né? Cada um interpreta de um Sim, jeito, sim, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho razoável, gente. Quem é herdeiro é filho, né? Polêmica aí. É polêmico essa Polêmica, história. polêmica, polêmica essa história. É Caramba, cara. polêmica essa história, mas é uma nova polêmica que está vindo e vem compor essa questão toda da Como tribo. funciona fora do Brasil? É assim também? Olha, eu não Você sei sabe te dizer? Algum dizer, não comparativo? acompanho. Eu Não. sempre acho que essas ideias vêm porque eles copiam de alguém. Eles olham, alguém vai lá fora, lá um deputado, esses deputados vão lá. Não, é porque antes era assim, né, Adalto? Ah, sim, sim, Devido assim, verdade, verdade, verdade. Eles vão lá o e vão, código. acho que vamos mudar isso aqui que não tá legal. Pois é. Esses caras andam separando muito, esses deputados aí andam separando. Eu sempre acho que eles advogam em juízo próprio, causa Em própria, né? causa própria, né? É, por isso que eu acho que eles colocaram algumas coisinhas lá ainda de prazos, de holding, porque todos eles têm holding. Esses dias, certa vez, eu participei de um treinamento. Ele não revelou o nome, obviamente, mas o cara falou que fazia holding de pessoas assim, extremamente, enfim, políticos, enfim, pessoas públicas, né? Aí ele falou, meu, esses caras não estão preocupados, eles não estão preocupados, eles estão vendo toda a mudança aí, mas não estão preocupados. Eu falei, mas sério, mas tá todo mundo falando todas essas modificações. Ele falou, eu falei, então, sei lá, então alguma coisa tem, né? Você tá tão seguro assim? Eu falei, não, eu tô seguro que vai rodar, porque tudo. Se bem que já fizeram, já concluíram já o processo, já tá tudo, provavelmente já É, deve estar tudo essa parte da concluído, questão imobiliária já está tudo definida, tudo né? Falta definido. regulamentar só. Então, E a questão da tributação da renda mínima, dos dividendos também, já né? passou, não, já passou, não tem o que fazer. Já passou. O que a gente espera é que haja essa mudança aí na questão da distribuição de lucro, né? É o Porque ainda não último foi ponto, né? sancionado. É, mas vai ser Só se semana, vai ser essa solenidade é amanhã, não é? eu Quarta? não sei, estou acompanhando, É, mas não vi a se inscreveu. solenidade tá agendada, talvez seja pra semana que vem. Eu sei que até o final desse mês vai ter a tal da. Eu achei até engraçado esses dias. Eu falei, é até a gente usar a expressão, o termo solenidade pra provar uma coisa dessa. É, Solenidade é boa, né? Eles vão comemorar o quê? Não. Você imagina a solenidade, os caras comemorando e quem tá do é lado de porque cada é mesa. promessa de campanha, né? É, desculpa. E o ano que vem é um ano difícil. Novamente, por isso que eu acho que o que não for aprovado até o final do ano vai ser difícil deixar qualquer coisa para o ano que vem, porque o ano que vem é ano de eleição, é um ano curto. Um ano de Copa do Mundo, É um ano de Copa? eleição. É, Copa do Mundo é em Ave julho. Maria, se me Então você tem a atormentou. Copa do Mundo em junho e julho. Você tem um ano de eleição, ou seja, e a eleição majoritária. A gente está falando de 5. A gente se eu não me engano, eu só não sei se vai ser 2 senadores ou é um. Acho que são 2 senadores. É, são 2 senadores o ano que vem. Porque 26 é, porque a gente notou em senador 18, 22. É isso aí. São 2 senadores, governador, deputado federal, deputado estadual. É aquela que você fica lá meia hora votando. Apertando o botão lá. Presidente, governador, deputado federal e 2 senadores. É, são 5. São 5. Então, É, imagina. pois é. É isso. Caramba, meu. Não, muito, muito bom, Paulo. E eu queria, pra gente ir para os nossos finalmente aqui, Paulo, qual a dica que você dá a alguém que está iniciando aí? Como eu disse, novamente, acho que a gente, de uma certa forma, a gente concorda que com essa mudança, por mais que o cara vai ter que entender das regras antigas para fazer paralelos, mas tem uma oportunidade muito importante se apresentando para quem está iniciando agora, porque é um mundo novo que ele pode se tornar um especialista nesse mundo novo, né? Qual é a principal dica que você daria para esse cara? Esse é o caminho mesmo? Vai trabalhar para ver na mão, para botar a mão na massa, né, Adalto? Eu não conheço conhecimento que venha só de legislação. Você tem que trabalhar, né? Tem que arrumar um estágio, vai se botar. E no mercado de jurídico, vocês são mais conservadores, sem dúvida nenhuma. Mas essa questão de inteligência artificial, tem entrado alguma coisa de alguma maneira? Olha, eu tô numa luta para conseguir isso, viu? Mas é tão difícil. Eu tô achando que a inteligência artificial, ela traz informações muito erradas. Então, você Também, tem que ter conhecimento para saber que aquilo que ela está dizendo está errado.
entendeu? Porque se você puser hoje, não sei os agentes pagos como são, porque eu não uso, eu não sou treinada para isso. Mas se você puser na inteligência artificial aberta, essa questão da redução das alíquotas do setor imobiliário, ela não menciona a redução para venda, ela só menciona a redução do aluguel. Uhum. Então, tem muita informação errada nessa inteligência artificial. Você tem que ter a sua própria bagagem para conseguir analisar aquilo e dizer, ah, não, isso está errado. A questão, outro ponto que eu fui checar, né? Porque eu fico testando a inteligência artificial. Não tenho a prática, né? Não uso, então eu fico bastante preocupada do pessoal do escritório estar usando, sem ter ainda bagagem suficiente para saber o que Vocês está certo. liberaram ou criaram algum tipo de bloqueio lá? Como é que tá? Não, Como é nós que não tava? liberamos nada. Não liberamos nada, Liberou mas eu nada? acho que Tem? em casa todo mundo deve usar, você não Ah, acha, Du? não, é que aqui no escritório o pessoal, a gente usa, tá? A gente usa de forma Tem que pôr no objetiva. contrato, você sabe, Eu uso né? objetiva, não é Com o objetivo. seu cliente, Não, sim, 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 sim. dizendo que o uso da inteligência artificial Usa para pode nível de ser. consultoria, né? Consultoria. Consultoria não, perdão. Consulta. Ele está executando alguma coisa e usa os agentes para poder. Não, mas o que nós Ah, recomendamos da é que nos LGPD lá. contratos com os seus clientes você mencione que Sim. é possível que a inteligência artificial seja utilizada na prestação de serviço. É importante que o cliente autorize, entendeu? Entendi. Mas aí eu fico testando para ver se eles estão usando, se vem com informação errada, né? E eu fico bastante preocupado com o tanto de informação errada que ela me dá, entendeu? Tem resposta assim que eu vejo quando você pede minuta para o estagiário, já vem um negócio e fala, É, isso aqui foi inteligência artificial que fez, sabe? Porque você começa a explorar com ele como ele chegou naquela naquele resposta raciocínio. e ele não tem base. Entendeu? Precisava ter estudado mais para fazer aquela resposta. Eu não sei como eu poderia parafrasear essa frase, mas esses dias eu vi uma frase que dizia o seguinte, né? Cuide da sua saúde, porque os médicos que estão chegando no mercado estão sendo treinados pelo chat GPT. Eu não sei se é melhor você não arrumar tanta confusão aí fora, porque os advogados lá, você treinando no chat GPT aí vai dar pau, né? Não, pois é, eu fico bastante preocupada. E sem falar nos nossos filhos, que ainda são crianças, o que eles vão desenvolver, né? Você usa uma palavra que eu entendi, assim, eu estudo com profundidade essa questão da inteligência artificial, gosto demais dessa coisa de Você é tecnologia. bem moderno, né, Adalto? Eu adoro essas coisas e eu acho que ela é uma revolução. E a combinação entre pessoas e a máquina a sua produtividade se torna um negócio assim ilimitável. O ponto tá na responsabilidade, e aí vem a tal da maturidade. E o problema é que a maturidade você só alcança com o tempo. Eu, adulto de 43 anos, não sou o adulto de 20, que começou a trabalhar. Provavelmente eu exposto com 20 anos a uma ferramenta dessa, a minha chance de ter me tornado um profissional mais lazy, né, um pouco mais preguiçoso talvez, era muito maior. E eu me conhecendo como me conhecia com 20 anos, sem dúvida nenhuma. E olha que eu sempre fui um cara responsável, mas É. mano, com 20 anos o cara já me dá uma IA aqui do lado pra fazer, me dar um monte de trabalho aqui sei lá, na época a gente classificava a nota. Porra, sem dúvida nenhuma, eu ia procurar o caminho mais simples. E também um outro ponto, Paulo, aqui. A inteligência artificial, dizem que ela é o tipo de tecnologia que ela melhor se adapta com pessoas que têm repertório. Então, ou seja, quanto maior for o seu repertório, É melhor isso. você lidar com essa tecnologia. Porque ela é algo que sabe tudo sobre todas as coisas, só que ela não sabe o que fazer com aquilo. E outra, ela Esse é o cria ponto. É alucinações, isso, né? ela alucina. Mas a identificação se ela alucinou ou não vem do usuário que tem repertório. Como você disse, eu perguntei Sim. para ela as isenções, quais serão as regras aplicadas para o setor imobiliário na reforma tributária. Se ela falou só da redução da alocação e não colocou compra e venda, eu sei porque eu sei disso anteriormente de estar lidando com ela. Essa questão do não residente no Brasil não ter o benefício dos 50 mil e nem do estoque de lucro para não ser tributado, eu insisti umas 4 vezes fazendo a pergunta de forma diferente. E ela dizia sim, o não residente também está contemplado, entendeu? E Mas não é. O não residente não tem o benefício da isenção para o lucro acumulado até entendi. 2025. O que eu posso te dizer, Paulo, é que se você pegar pela quantidade de bagagem que você tem de conhecimento, colocar um bom cara de TI, a questão você não é advogado, é um cara de TI mesmo, um cara fera,
do seu lado, você tem como criar um clone da Paula, Deus do céu, mas tranquilamente. quem que quer isso? Eu vou parar, eu vou ter que dividir meus horários com ele. Mas pensa no seguinte sentido: você teria você consultando com você mesmo, tranquilamente, ou você sendo alguém que qualquer pessoa do escritório possa te consultar. Então, quando o cara lá do escritório quer te consultar, ele não fala com a Paula, ele fala com a IA da Paula, a Paula IA. Você tá de zoeira, eu Tô não de quero sacanagem, isso não, é não. verdade. Eu já sou antipática, Dalton. Se alguém tiver uma alternativa, ninguém mais fala comigo. É um caminho. Mas você pode É colocar tudo que o mais. pessoal do escritório quer, não precisava falar comigo, porque eu sou brava, briguenta. Mas Não seria dá um essa caminho. ideia, não, que eu perco meu emprego. Mas é verdade. Mas hoje eles chamam de clone, né? E essa coisa do clone é uma coisa que está muito em voga. Nas empresas de uma maneira geral, mas a busca disso é pelo padrão. Então, por exemplo, você, Paula, tem um método de escrita. O Monteiro de Barros, escritório, tem uma forma de formatação, de escrita das petições. Vamos dar um exemplo bem simples. Então, lá, você tem um jeito específico que, comparado com qualquer outro Isso eu escritório, corrijo na mão ainda, Dalton. As petições vêm, eu falo, olha aqui, esse ponto, 2 pontos. então vamos já. Pensa no estilo de escrita, a maneira que de formata, como vocês fundamentam, em que momento você vem, enfim, toda aquela estrutura, aquele escopo. É uma característica de vocês. O que se permite a IA, e aí te dando uma dica que eu acho que é fantástica, é você replicar isso como se fosse um treinamento para todos os profissionais do escritório. Ah, eu queria muito Então você isso. imagina, qualquer estagiário que chegou lá, no fim, ele tem a maneira dele de escrever. Porque acho que escrita é uma coisa pessoal. Vamos partir do princípio que é quase que uma alfaiataria. Fazendo uma petição é um alfaiate, costurando uma roupa, certo? Cada caso é um caso, os casos podem se assemelhar, mas não se pode se assemelhar, serem semelhantes, mas não são iguais, né? São semelhantes. Então você conseguiria uma IA que esse estagiário lá ele entenderia e compreenderia qual é o estilo que você, lá, Paula, espera como resultado final da peça dele. E revisaria, de algum momento, certo momento, ou reenquadraria, ou criaria, poderia fazer a reformatação daquele documento que ele submeteu ali. Isso é plenamente possível Não, assim. isso já ajudaria muito as revisões, mas para a Isso já é formação livre já. desse profissional é muito prejudicial. O cara que tem isso na mão, ele não vai se preparar. Eu não sei se ele vai precisar se preparar para o É, eu acho que futuro. não. É. Talvez nós estejamos dispensando a inteligência humana daqui para frente, porque se a IA vai fazer tudo isso, Ela faz, talvez tá? não Nem seja. vai Isso que eu fazer, nem falo, eu faz. fico preocupada com os nossos filhos. Essa é uma discussão que me deixa bastante agoniada, porque se eles não precisam mais chegar no nível de esforço que a gente teve que fazer para conseguir ficar com o cérebro bastante ativo, eles talvez não sofram o que eu estou imaginando que vão sofrer, entendeu? Não vai ser necessário, não vai ser exigido de mais ninguém esse Sim, sim, desenvolvimento. sim. E aí tudo bem, né? Mas, por exemplo, os meninos lá do escritório, a gente forma os estagiários e eles têm que passar numa prova da OAB nessa semana. E nós temos regras assim, quem não passa na primeira prova depois de formado, não fica no Ah, escritório. Não posso contratar alguém que não é advogado, porque o meu escritório é sim. de uniprofissão, é uma profissão, né, É. regulamentada, todo mundo tem que ser advogado. Então eu preciso formar aquele cara para passar numa prova que é bastante exigente, né, bastante Sim, sim, difícil. sim. E assim, para mim, eu me sentiria mal se o meu estagiário não passasse na primeira. Entendeu? Graças a Deus, semana passada ele foi aprovado, porque eu ia ter que dispensá-lo e eu ia me sentir muito mal. Como se eu Como fosse uma está boa professora, né? formando Uma boa alguém professora. né, sem a qualificação necessária para exercer uma profissão. Se eu entregar todo esse material, todo esse instrumento de trabalho na mão dos caras, será que eu estou ajudando? Não. Eu não sei. Eu falo, eles deviam Não me sei. pagar para ajudar, porque dá um trabalho danado Não, dá um treinar esses trabalho, caras. tem um investimento de tempo, Sim, de dedicação, e o seu próprio compromisso com ele mesmo, que é muito maior. Até às exatamente. vezes, na verdade, a gente que orienta, o nosso compromisso é maior até mesmo dele com a própria matéria que ele está fazendo, porque você não tem a Exatamente. dúvida. É que tal, não sei. Aí, claro que eu no campo das hipóteses, Paulo. Quando eu fico brava com o pessoal, assim, eu não quero mais contratar gente, eu quero pôr robô para fazer tudo. Mas não é no negócio central, é sempre na questão administrativa Sim, que eu sim, estou sim, pensando mais nisso. nos acessórios É, ali. é. O que eu acho que, eu não sei, eles estão mudando porque eles são uma geração diferente.
que aprendem e estão se formando de uma forma diferente também da maneira que a nossa. Tem isso também. E, em tese, Só eu tô com dó, né? Eles estão achando em ótimo. teoria, faz parte desse ambiente no qual eles já estão imersos há um bom tempo. E por isso que eu falei da comunicação e talvez a responsabilidade. Por isso que as pessoas maduras têm que estar na sala para tomar essas decisões. De que a questão não tá te dar o IA lá para você usar. E sim, Mas eu tô tentando. você fazer. Né? Eu sei disso, Eu tô fazendo curso de IA. Porque é você fazer essa simbiose e de alguma maneira dar essa responsabilidade. E explicar que além das questões técnicas que você também ensinava, talvez vai ser mais uma coisinha que você vai ter que colocar. Eu faço alguns treinamentos internos com o pessoal sobre IA. Porque a nossa Você função, vai ter que ir lá ajudar a gente, Paulo, então. juro por Deus, a nossa profissão, falando contabilidade, tá? Mas a advocacia também é igual, médico. A gente, no passado, tínhamos o domínio do conhecimento. O cara queria ligar para mim, ele não sabia nem como funcionava a porcaria do cálculo do imposto. Ele falou, pô, pelo amor de Deus, me explica. E no mês seguinte era a mesma coisa, porque ele não compreendia. Porque para ele ter acesso àquilo, ele tinha que ler aqueles livros do IOB desse tamanho, fazer faculdade, senão ele não ia entender. E eu sou desse cara que lia lá o IOB, a folha, boletim IOB, Também li a boletim boletim IOB. IOB, cara, o dia inteiro. A brincadeira aqui no escritório era, ó, você chegava lá, porque era aquelas pastas, né? Você chegava o catálogo, roxo era contabilidade, vermelho, amarelo, folha de pagamento, verde fiscal. Então você tinha que trocava, né? Você trocava a folha que mudou a legislação, porque era todo chega, né? Aí você colocava. Só que antes de colocar, meu pai falou: antes de colocar, você tem que ler tudo antes de você substituir a folha. Sim. Você lê a que você substituiu e lê a que você colocou. É. E eu fiz isso durante muito tempo, muito tempo. E eu sei que esse meu conhecimento que eu tenho hoje, a forma que os meninos falam, pô, então como que você sabe esse negócio? Eu falei, cara, não é porque, sei lá. Eu li IOB. Eu li em algum momento. Sabe aquelas coisas que vêm. Sabe quando te perguntam algo e você vem com um estralo, parece que você tá falando outra. Ah, não, mas você vivi sei lá quanto tempo, porque eu vivi isso de maneira intensa. E o que eu tenho falado para eles, eu falei assim, cara, mas dentre todas as outras coisas na formação, a gente vai ter que colocar IA lá no meio. Não, E falar assim pra ele, ó, você vai ter que ter responsabilidade. Sabe esse senso de responsabilidade de que isso Isso aqui. é outra coisa que me preocupa. E é difícil. Os dados que eles colocam, né? E é difícil, pô. Como que Porque você tem a ensina LGPD. responsabilidade pros outros? Como que você ensina responsabilidade? Como você ensina? Maturidade não se ensina. Como você ensina a ser criativo? São coisas, são habilidades que a gente. Volta a dizer, ensinar contabilidade é ensinar com a matemática, cálculo de imposto, ler interpretação de texto. Isso é mais objetivo. Agora a gente está indo para habilidades que eles precisam ter, que são subjetivas. Você não passa a sua maturidade nem pro seu filho. Não, imagina. Nem para eles, que a Valentina que tá ali, tá convivendo com você vai. Tem coisas que você não vai conseguir. Você vai ela dar o exemplo, mas você não sabe se ela captou aquilo, né? O Arthur tá me vendo lá, ó, fazendo um monte de coisa, mas eu não sei se ele captou, o que ele captou daquilo que ele tá observando do pai dele, Não, né? meu marido, às vezes eu falo, você sabia que o povo me paga por hora para ouvir o que eu tenho para dizer? E eu tô falando com você, te dando uma dica, você tá vendo futebol. Boa, muito bom. Só me pagam para ouvir o que eu tenho para dizer. Eu tô te falando de graça e você tá vendo futebol, não tá nem aí. Presta atenção naquilo que eu tenho para falar. Não transmite, Adalto. A gente É não difícil, é difícil. Não transmite. E essa gente que ainda tá na gente, como a gente se vê ainda mais uns bons anos trabalhando, não tem jeito. A gente vai estar trabalhando, a gente tá na linha de frente. Chegamos numa idade, mas a gente está longe ainda do. Ah, mas eu já tô cansando. Não, mas a gente tá mais longe do fim. Mas você, né, meu querido? Não. A gente ainda tá longe de muito tempo. Então Não, eu já tô bem cansado. Eu acho que esse estagiário, por exemplo, foi o último que eu treinei, meu, porque eu tenho paciência, mas não. Nossa. Mas a gente tem uma jornada ainda de trabalho. De alguma forma você vai estar ali lidando e vai ter que lidar com essa parada. Porque você imagina daqui a 5 anos. Em 2033, quando a reforma tributária, que é um ponto central do nosso papo aqui, se for concluída, for consolidada, se bem que também, nem comentei também sobre isso. No evento que eu fui, os caras falaram que não vai ser 2033. Falaram que esquece aí, vão prorrogar. Imagina, eu tive uma Mas não sei palestra o que. com um cara da O cara Receita falou, Federal, não. ele falou, não. Tá... O cara falou bem assim, pô. Esse piloto Vocês do CBS. estão desacreditando da capacidade dos políticos de mudarem as regras do jogo. Principalmente quando os prefeitos verem que o dinheiro deixou de cair. Prefeito tem uma força absurda de influência em deputado. Se tem um cara que, mais que governador, foi o que o cara falou, tá? Falou que mais que governador, prefeito mobiliza deputado.
Prefeito, porque o voto do deputado tá no município, não tá no estado. É. Quando ele vai lá fazer campanha lá no município, o prefeito já se oprimiu. Ó, esse cara aqui foi aquele lá que Que ferrou a ferrou gente, vocês. vocês. Tirou Então, receita assim, desse não município. subestime a capacidade da gente. Novamente, não subestime a capacidade da gente ser criativo. A gente é bem criativo. É. E o medo é isso, ficar se prorrogando esse troço todo, sei lá, até 2080. Daqui a pouco você vai estar em 2100 Não. lá. A gente vai passar o bastão assim para as crianças. Eles vão estar falando de reforma tributária. Não, Aff, pelo Maria. amor de Deus, Adalto. Estamos lascados. Não, a gente tá. Minha amiga, a gente tem desafio, viu? Tem desafio. Temos um desafio grande pela frente, não tenha dúvida. Muito bom, muito bom. Muito bom. Paula, bem, quero agradecer. Puta, muito bom esse papo. Como eu disse, foi bom, foi legal. Foi Tranquilo, ótimo. né? Eu sempre, os nossos papos, assim, e engraçado também, novamente, é energia. Os meus clientes, assim, eu ligo para falar de um assunto. Você é dessa categoria. Quando a gente fala, vai selecionar clientes para a gente ir conversando nesse projeto que a gente propôs. Aí a gente vai pegando a lista, né? Pô, são várias empresas, vários amigos. Né? Aí vão pegar meus clientes que eu não tenho mais papo. Quando a gente fala pouco, mas quando fala, a gente fala da família, como é que tá não sei quem, como não sei o quê. Aí fala do assunto, que era motivo da ligação. Depois volta no outro, quando a gente era nada a ver. Falamos, reclamamos de alguma Eu coisa. espero que eles entendam, né? O tanto que a gente falou aqui. Que sirva pra Não, alguém. entende sim, entende sim, entende sim. Mas eu quero te agradecer, você ter aceito o convite. Imagina. Você tava ali meio reticente, não sei o quê. É, porque não, eu não sou Não muito sei o quê. feita a Eu falei, esse tipo nada, de, esse nem- de imprensa, essas coisas. Não é muito meu não, estilo. legal, não, muito bom ter vindo você aqui, ter batido esse papo, coisas que eu já sabia, outras que eu não sabia, mas o mais importante, porque eu acho que a proposta é exatamente essa, a gente quando eu comecei a falar sobre isso, falei, poxa, todos os meus clientes são muito interessantes, falei, cara, os caras são muito fera, são as pessoas que de fato fazem as coisas se construírem, geralmente você vê os big empresários, big não sei o quê, e certa vez eu tive a oportunidade de conhecer um cara que era muito grande. E aí, quando você vai mais próximo, entende do negócio, pô, o negócio do cara é todo arrebentado, o cara é cheio de dívida, o cara com empréstimo. O cara, mano, já tinha dado tombo, não sei em quê. Eu falei, pô, mas espera aí, cara, esse cara é aquele big que todo mundo fala. Mas quando você vai na profundeza mesmo lá por trás, não é nada disso, não, cara. O cara não tá entregando nada pra sociedade, tá entregando no bolso dele, ou pelo menos para o que ele aparenta, ou transmite que é. E eu falei, os meus clientes não, são pessoas que são anônimas, de certa forma, e de fato tem resultado, tem lucro. Ninguém tem empresa há 20 anos se não tivesse dando resultado. Esquece. Não, No e Brasil? eu acho que, Brasil não. né, agora vestindo o chapéu de empresária, a gente tem muitas famílias dependendo do nosso trabalho. Tem que ser um trabalho feito com seriedade, né? Todo dia, quando eu estou indo para o escritório, eu agradeço pela minha prosperidade e por poder continuar mantendo tantas famílias dependendo do meu negócio também, né? Porque a gente tem que tocar o nosso negócio pensando em todo mundo que faz parte da equipe, né? Tem essa responsabilidade, né? Não posso querer ser irresponsável e pensar só em mim, não. Vamos todos crescer juntos, né? A gente depende das pessoas. E eu ainda que não gosto de IA, então eu dependo de pessoas. Então é isso, é o nosso compromisso com a empresa, com as famílias que dependem do resultado do nosso trabalho, né? Isso é muito importante na minha cabeça. A Monteiro de Barros tem rede social? Tem um LinkedIn. Tem LinkedIn, tudo você faz. Vocês publicam, fazem newsletter lá pelo LinkedIn, tem publicação. Faz sim. É Monteiro de Barros? Você lembra lá o nome? Monteiro de Barros. Monteiro de Barros. Monteiro de Barros. Eu mando ADV. Depois manda o link lá. Deve ser do Monteiro de Barros. Porque eu tenho lá, mas eu não lembro se era Monteiro de Barros ADV. Ela até me pediu quais são as suas redes sociais. Eu falei, não sei como responder essa pergunta. Eu vou ter que pesquisar. Não, beleza, mas uma coisa é interessante, assim, acho que, novamente, quero te agradecer demais, vou mandar um abraço pra Valentina. A Valentina deve estar alta. 8 anos. Ela é minhonzinho, né? Não, mas ela deve estar grande. Quando eu a vi, foi no aniversário do Tuca. Nossa, faz tempo. Não, ela tá Tá altinha já. o Arthur da grandão. Bem magrinha. Que bom. Miudinha. Um abraço lá pro Vitinho, tá? Palmeirense lá, agora ele tá numa fase melhor, então tá rouco, né?
O cara tá na fase melhor com o time, né? Nunca tem, né, essa fase melhor, eu nunca vi. O cara não, Sempre ele tá sofrendo. vivendo uma fase boa. Eu conheci ele na baixa. Fala pra ele que eu conheci ele na Na baixa. baixa, Eu né? conheci ele na Não, baixa. mas Há eu 10 digo, anos, eles 20 anos são, atrás eles ele tava na são, eu baixa. não entendo esses palmeirenses, são todos insaciáveis, né? Assim, eles É, estão sempre reclamando, eu falo, mas do que, gente? Se fosse eu São conheci ele na Paulino que nem baixa. eu. Fala pra ele que eu conheci ele na baixa xingando o Valdívia lá naquele dia na pizzaria. Depois você lembra isso pra ele, ó. O Adalto falou, ó, conheci você na baixa, não ganhava nada, quase rebaixado. Aí o Valdívia tava lá na pizzaria na Veridiana que a gente se conheceu, a gente xingando ele. Tinha que estar treinando. Comendo pizza à noite, o time tava lascado. Então ele não pode reclamar, né? Vou lembrar Ele tá isso. de barriga cheia, ele tá de barriga cheia. Eu vou lembrar isso pra Ai, ele. ai, mas muito bom, muito obrigado, viu? Obrigada a Obrigado, Paulo. você, eu que Muito bom agradeço. mesmo. Então, pessoal, quero encerrar aqui o nosso programa, como sempre, muito bom, e deixar. Acho que a gente fez várias reflexões aqui. Reforma tributária não é um tema simples, ele é complexo, não só por ser novo, mas porque, de fato, podemos usar essa palavra estrutural. É uma mudança estrutural. A gente tinha um método e que vai para outro agora. E mesmo com certezas, pairam mais incertezas. Parece ser maluco e confuso dizer isso, mas essa é a realidade dos fatos. A gente vai ter que tomar decisões um dia após o outro. E tentando sempre estar acertando mais do que errando, porque acho que essa é a vida do empreendedor. Seja na camisa de gestor, como a Paula aqui falou, ou vestindo o bonezinho lá de advogada, consultora. Então, agradeço a todos que estão atenção sobre esse tema, pessoal. Até a próxima.